Desde quando o ser humano ocupa as Américas? Quando que os povos originários que os europeus encontraram por aqui quando invadiram já estavam por aqui? Podem parecer perguntas simples, mas são perguntas super complexas que dependem de uma série de achados e de quem propõe esses achados, de como isso é detalhado, discutido e uma série de outros percalços. Percalços que, para a gente entender, discutir e valorizar o que está acontecendo, precisamos fazer o quê? Conversar com especialistas para ter a ciência do dia a dia que a gente traz aqui no Não Ficção. O especialista de hoje, que vai trazer essa discussão toda sobre a origem do ser humano nas Américas, é o Bernardo Esteves, que é jornalista especializado em ciência e meio ambiente, graduado pela UFMG com doutorado em História da Ciência pela UFRJ. Hoje ele é professor de jornalismo científico na UFMG, é repórter da revista Piauí e apresentador do podcast A Terra é Redonda Mesmo. Ele está lançando agora o seu segundo livro, que é O Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas, pela Companhia das Letras. Então vamos bater um papo sobre como ele fez esse livro, o que a gente sabe de fato sobre a ocupação humana das Américas e quais são as controvérsias por trás disso. Vamos conversar. E antes de partir para essa conversa, eu vou lembrar você que esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Nesse fim de ano, se você pensa em presentear alguém ou se presentear, que tal aproveitar a evolução da camiseta preta básica, que é essa tech t-shirt que eu estou usando aqui. E eu falo evolução porque, como testador de camiseta, correndo atrás de uma criança que já está em fase de correr, pular e escalar brinquedo enquanto eu estou distraído, eu sei que você vai perceber como ela não desbota como a maioria das camisetas escuras, mesmo depois de muitas lavagens, e também tem o ponto do conforto, ainda mais nessa época de calor, já que você vai apreciar como a tecnologia anti-odor dela faz uma camiseta fresca que evapora o suor rapidinho. Aproveita o nosso cupom ATILA12 para ter 12% de desconto. Bom, antes de tudo, obrigado, Bernardo. O mais direto, dentro do Monte Podcast, seria eu estar conversando aqui com alguém que você entrevistou para fazer o seu livro, para pegar a perspectiva de quem está ali estudando DNA, os fósseis humanos, ou alguma coisa assim, para falar desde quando a gente tem seres humanos aqui nas Américas. Mas eu sei que nessas questões super polêmicas, que tem muitos pontos de vista, é muito mais gostoso conversar com quem passeou, dá um panorama e sabe reconhecer tudo que está acontecendo. Então eu vou aproveitar que você tem essa visão agora com a sua obra e com todo o trabalho que você tem feito e vou te perguntar, como que é estudar e escrever sobre um tema que tem tanta polêmica, tanta indecisão no meio disso, a ideia entrincheirada, e desde quando o ser humano está aqui nas Américas? Então, essa última pergunta é mais difícil de responder. Se a gente perguntasse, se você chamasse 10 especialistas diferentes aqui para o seu programa, você teria algumas respostas diferentes. Uns 12, né? Mas a gente chega lá. Primeiro de tudo, né, eu acho que o fato de não ter uma resposta clara para essa pergunta e o fato de a gente ter tantas visões divergentes é um pouco o que me fascina, o que me atraiu o meu interesse para esse campo, que começou numa reportagem para a revista Piauí sobre a Serra da Capivara, que eu fiz ao longo de 2013. Essa reportagem saiu em janeiro de 2014, se chama Os Seixos da Discórdia. E ali eu me dei conta de que as controvérsias que envolvem a Serra da Capivara, né, no sudeste do Piauí, no Boqueirão da Pedra Furada, um sítio talvez seja o mais controverso das Américas, que foi apresentado à comunidade em 1986, Nied Guidon, que criou o Parque Nacional da Serra da Capivara, alegou num artigo para a revista Nature que ali havia presença humana com pelo menos 32 mil anos de idade. Essa é a data de carbono 14. Quando a gente calibra para conseguir a data real, a gente chega a um número que é da ordem de 37 mil. Caramba! Pois é. E isso batia de frente com o que a comunidade arqueológica defendia então, que era uma presença humana com pouco mais de 13 mil anos. E a gente via circulando nos próprios artigos científicos muitas propostas que eram incompatíveis entre si. Tem gente que defende uma presença humana com mais de 30 mil, 40 mil. Tem arqueólogos um pouco mais conservadores, vamos dizer assim, que defendem uma presença da ordem de 20 mil, não mais do que isso, né? Assim, e a gente tem também arqueólogos que ainda são filiados, vamos dizer assim, a essa ideia que vigorava nos anos 80 de que a presença humana no continente não passa de 13, 14 mil anos. Então, o fato de ver essas ideias circulando lado a lado, né, quando você chega de fora, é difícil você entender
assim, as alegações, as frases dos artigos científicos, elas não vêm coladas com um coeficiente de credibilidade, né? Assim, Sim, você sim. não sabe, assim, então tá escrito ali na Nature, né? Assim, presença humana há 32 mil anos. Esse sítio nunca foi plenamente aceito pelos colegas. Apesar disso, foi publicado na Nature, que talvez seja a revista científica mais respeitada do mundo, né? Assim, o fato de você publicar na Nature não é um atestado de que aquilo seja uma verdade incontestável e absoluta, né? Mas geralmente é onde saem os resultados mais quentes, né? Exatamente, a gente tem, é uma revista conhecida pelo rigor dos seus revisores, né, enfim, e a gente tem coisas muito grandes que foram publicadas ali, por exemplo, a estrutura em dupla hélice da molécula de DNA nos anos 50, né, assim, a própria existência dos nêutrons, né, no núcleo dos átomos foi proposta na Nature também nos anos 30, quer dizer, geralmente os artigos que estão ali vêm com um carimbo de prestígio, né, os Uhum. pesquisadores, você sabe muito bem disso, se orgulham muito de ter Sim. artigos publicados na Nature, né? Geralmente são os trabalhos de maior destaque. E, mas assim, o fato de estar ali não deu validade automática para essas alegações, né? Então, assim, encontrando essas posições que eram incompatíveis entre si, eu comecei a me interessar por isso. Assim, eu acho que, de certa maneira, a controvérsia científica é um tema que mexe comigo, porque elas, enfim, a gente pode falar mais disso, elas ajudam a gente a entender os meandros da produção do conhecimento científico. E foi puxando esses fios que eu mergulhei de cabeça nesse campo. Fantástico. Eu acho que assim, é muito raro e muito bom encontrar um tipo de obra como a sua. Uma outra que eu sei trazer, duas outras, vai. A 1499, do Do Reinaldo. Reinaldo, e a Espiral da Morte, do Cláudio Ângelo. Uhum. Todos jornalistas Grandes de um meio bem livros. próximo Uhum. seu, né? Porque são livros sobre questões que são universais, no sentido de que interessam o mundo inteiro, mas trabalhadas dentro do Brasil. Eu estou muito acostumado a encontrar obra de não ficção, obra científica que eu gosto, traduzida. Então, ou vai ser escrita por um inglês, ou um americano, ou alguém na Europa de vez em quando, ou alguém em Israel, ou algum canto ou outro do mundo, e olhe lá. Geralmente alguém que passou por todos esses centros. Mas aí você está traduzindo questões que são internacionais que não necessariamente incluem o Brasil em coisas que são muito importantes. E eu entendo que parte dessa controvérsia é sitiada no Brasil, é descoberta aqui, é fomentada aqui, né? Então, acho muito importante ver alguém contando isso do nosso ponto de vista, né? Então, explica pra mim o que são os maiores paradigmas aí, o que é o que seria uma teoria clássica da origem do ser humano aqui nas Américas, que é essa mais antiga, e qual que é o papel do Brasil e de sítios aqui no Brasil e quais regiões aqui no Brasil que vão de encontro ou que vão contra essas hipóteses, e que importância que a gente pode ter nesse processo. Claro, eu gostei que você citou no começo da pergunta, Cláudio e Reinaldo são 2 colegas queridos. Cláudio foi meu primeiro chefe na Super Interessante, Que legal. no começo desse século. E, enfim, os livros deles são realmente fantásticos e inspiração grande para mim. Que bom. O Brasil, eu quis escrever esse livro a partir da perspectiva brasileira, porque essa é uma história que foi contada nos Estados Unidos, geralmente ela é contada a partir de lá, né? A gente tem alguns livros para o grande público que já foram escritos por autores norte-americanos, mas enfim, contados a partir da perspectiva deles, né? Uhum. E a gente tem, essa é uma história em que o colonialismo científico, ou o imperialismo científico, como queira chamar, tem um papel muito importante, porque, enfim, os achados que são feitos na América do Sul, no Brasil em particular, muitas vezes são olhados com descrédito por pesquisadores Uhum. de fora, e, enfim, isso acaba deixando num segundo plano tudo que acontece aqui na América do Sul. Você tem os caras com mais dinheiro e prestígio nos Estados Unidos e Canadá na boca do acesso do ser humano para as Américas ali, né? Então meio que acesso privilegiado aos locais e uma voz mais privilegiada para ser ouvida, né? Então meio quem vai ditar essa. Exato, muitas das revistas mais importantes são editadas nesses países, os revisores, muitos deles vêm de lá, então isso acaba reforçando aí essa brigada de resistência contra achados muito antigos, né? Assim, há muitas controvérsias em torno da ocupação humana das Américas, mas assim, a principal delas talvez envolva a data da Uhum, chegada dos uhum. primeiros americanos. E essa resistência da qual eu falo é um pouco a resistência aos achados mais antigos, aos achados mais recuados em idade, e que tradicionalmente os sítios muito antigos, por mais bem estudados que sejam, por mais incríveis que sejam as evidências encontradas neles, eles são recebidos com descrédito, eles são recebidos, muitas vezes os pesquisadores exigem provas que eles não exigem para sítios nos Estados Unidos, por exemplo, né? Assim, se a gente fosse usar a mesma régua para validar sítios arqueológicos que
a mesma régua que eles exigem de alguns sítios na América do Sul, a gente teria pouquíssimos sítios considerados válidos no conjunto do continente. Então, Me dá um exemplo, assim, o que é uma hipótese clássica que esse grupo defende e um achado externo que é questionado dessa forma mais extensa, assim. então, um exemplo que me ocorre, que está citado no livro, é quando, por exemplo, foi descoberto em Monte Alegre, do lado de Santarém, no Pará, a Caverna da Pedra Pintada, um sítio arqueológico no coração da Amazônia, com 13,1 mil anos de idade. Essa data era problemática porque essa é a data que se considerou, ao longo da segunda metade do século XX, como a data limite, né? Eu uso a imagem no livro de uma velocidade da luz, né? Assim, uma espécie de patamar intransponível, né? Assim, um limite intransponível, né? Assim, tudo que fosse, no caso, claro, uma barreira cronológica, né? Uhum. Na física, a velocidade não pode ser transposta, né? A velocidade da luz. Na arqueologia das Américas, o limite cronológico de 13 mil anos não podia ser transposto no século XX. Eles falavam, o ser humano entrou nas Américas entre 12 e 13 mil anos atrás, então você não pode ter um sítio mais antigo do que 13 mil anos, especialmente tão distante do ponto de entrada que eles propõem, como Alasca, com essa idade, né? Isso. E aqui vale falar um pouco dessa ideia, que é esse povo que por muito tempo foi considerado os primeiros americanos, é o chamado povo de Clovis. Uhum. Clovis é o nome de uma cidade no Novo México, nos Estados Unidos, e ali apareceu, nos anos 30, uma ponta de lança junto com costelas de mamute, num sítio arqueológico de Blackwater Draw. E arqueólogos renomados foram até o local, até hoje ainda é visto assim, achados muito controversos. Arqueólogos gostam de examinar no local, enfim, e visitar o sítio para ver as condições em que o material foi encontrado. Arqueólogos de várias partes do país foram até lá, testaram de fato, aquela ferramenta estava na mesma camada dos fósseis de mamute. Não é que esses fósseis vieram depois ou que já estavam ali antes, foram juntos mesmo. Exato, portanto tinham a mesma idade, podia se considerar que tem a mesma idade, e aquilo selou, resolveu uma controvérsia que vem desde o século XIX, que era da antiguidade humana nas Américas. Uhum. Na Europa isso tinha sido resolvido em meados do século XIX, mas nas Américas a gente ainda não tinha uma prova definitiva de que havia humanos contemporâneos dos grandes bichos da Era do Gelo, a megafauna, né, como a gente chama, mamutes, bisões verdade, né? gigantes, preguiças gigantes, a gente tem dentes de sabre, a gente tem uma gama muito variada de mamíferos que se extinguiram no final daquele período, que é o fim da Era do Gelo, né, ali em torno de 12 mil e pouco mil anos atrás. A gente tem a extinção desses bichos porque a gente estava atravessando uma mudança climática muito intensa, né? Assim, a gente teve o derretimento das geleiras, a gente tem o fim da Era do Gelo, o Pleistoceno, como é o nome técnico, né, desse período, e começa o Holoceno, que a gente está vivendo até hoje. Enfim, se discute se a gente já entrou no Antropoceno, oficialmente ainda não entramos, enfim, a Comissão de Estratigrafia da União Geológica ainda não bateu esse martelo, mas enfim, estamos no Holoceno, mas estamos no Holoceno desde essa época, um pouco mais de 12 mil anos atrás. E naquele momento se resolve, ok, havia humanos nas Américas contemporâneos da megafauna que se extingue naquele momento. E se sabia também que naquela época o território onde hoje fica o Canadá era todo coberto por geleiras. No fundo eram duas grandes geleiras que estavam coladas uma à outra. E por volta de 13 mil anos atrás, elas começam a derreter e se abre um corredor entre essas duas geleiras que permitiria uma passagem terrestre entre a região onde hoje fica o Estreito de Bering, né, que separa o extremo leste da Sibéria, né, da Rússia, do Alasca. Então, o Estreito de Bering era uma massa terrestre, né? Havia uma passagem terrestre que ligava a Rússia, a atual Rússia, aos atuais Estados Unidos, né? O mar era muito mais baixo, a água Isso. estava toda no gelo. Quando esse gelo começa a recuar, você abre uma passagem de terra por onde o ser humano viria. Isso. No auge da Era do Gelo, o mar estava 130 metros abaixo dos níveis atuais. Então, assim, é muito. E ali se abriu essa passagem terrestre, mais ou menos uma data que era a data dessa ponta de lança associada aos ossos de mamute, que era por volta de 3 mil anos. Isso ajudou a solidificar na comunidade científica a ideia de que os primeiros americanos vieram por terra, passaram por esse corredor, e quando as geleiras terminavam, né, perto de onde hoje fica a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos,
E ali, ao longo de todo o território dos atuais Estados Unidos, se encontraram pontas parecidas com essa. Então, enfim, houve uma expansão cultural dessa tecnologia de ferramenta de pedra, e esse povo, que ficou conhecido como povo de Clovis, pareceu lógico para os arqueólogos da época a ideia de que eles eram os primeiros americanos. Então, tudo que fosse mais antigo do que aquilo foi rejeitado. E muitas vezes, então, quero voltar agora, né? Eu comecei falando da caverna da Pedra Pintada. Então, esse argumento que eu usei é um argumento de uma arqueóloga norte-americana que foi a primeira autora desse artigo. Ela chama Anna Roosevelt. E ela que estudou a caverna da Pedra Pintada, no Pará. E comandou as escavações com arqueólogos brasileiros na equipe dela também. E quando esse artigo sai, se não me engano, em 1996, a gente ainda estava sob o domínio desse que eu chamo, né, o paradigma da primazia de Clovis, né? Clovis first, os americanos dizem, né? Então, os achados eram sempre recebidos com reticência. Então, os achados da Pedra Pintada foram rebatidos, combatidos por especialistas num primeiro momento. E numa resposta a esses críticos, a Anna Roosevelt apontou exatamente isso, o fato de que o grau de certeza estatística que estava sendo exigido pelos críticos das datações dela, dos artefatos que ela tinha encontrado, se eles fossem adotados para os sítios da cultura Clovis nos Estados Unidos, mais da metade seria invalidado. Então, assim, eles aceitavam, tinham uma certa boa vontade com os achados que eram feitos na América do Norte, mas exigiam uma régua mais exigente na América do Sul. Então, você pode até estar querendo falar que a gente tem 13 mil anos aí no seu sítio, mas você não mostrou que esse pólen veio com essa lança, ou que esse carbono está nessa concentração certa, ou que a coleta foi bem feita, ou que você pegou mais de um local. Você vai usando esses argumentos técnicos para dizer que aquele resultado é mal feito ou inválido, enquanto os outros são válidos. Isso, e na arqueologia você tem muitos flancos possíveis para atacar um estudo. É uma ciência que tem uma dose de interpretação muito grande, né? Assim, a gente tem acesso ao passado, né, dos ancestrais dos povos indígenas atuais, muitas vezes por evidências indiretas da passagem deles pelos territórios. Uma coisa é você encontrar um fóssil que está bem posicionado num sítio arqueológico, fazer uma datação, esse fóssil ter colágeno, ter material orgânico preservado para você poder fazer a datação por carbono 14, e encontrar uma data que vai ser difícil de ser atacada. Mas muitas vezes, especialmente nas regiões tropicais, né, assim, condições de calor, umidade, acidez do solo, todas essas condições desfavorecem a preservação de fósseis. Então, muitas vezes, o acesso que você tem a essas populações é por meio de ferramentas deixadas por elas, é por meio de restos de fogueiras feitas por elas. Então, são sempre elementos que estão abertos a alguma dose de interpretação. Então, o fato de que seja uma ciência em que a interpretação dos vestígios encontrados tem um papel importante, isso abre uma gama grande de margem para contestação. Então, no geral, a gente tem alguns critérios para validar um sítio arqueológico. Basicamente, as regras são 3, são estabelecidas desde o século XIX pelos norte-americanos. Claro. Mas, assim, cada uma dessas 3 regras ela abre uma infinidade de possibilidades de contestação. Elas são as seguintes. A primeira é que, assim, um sítio tem que estar com a estratigrafia não perturbada, né? Assim, um sítio arqueológico que não houve eventos físicos, ou mesmo biológicos, a passagem de um tatu confunde não teve um tatu desenterrando isso aí. Pois é, misturando as camadas, né? Assim, porque um sítio em que a gente tem camadas de sedimento que vão se posicionando umas sobre as outras, se você não tem nenhum tipo de perturbação de qualquer tipo, a gente tem uma sequência bonitinha que você pode dizer com segurança que o que está embaixo é mais velho da camada que está logo acima, que é mais velho da camada que está imediatamente acima, e por aí vai. Então, se a gente tem um sítio, às vezes você tem até diferença assim, de cor, textura, enfim, tem uma série de aspectos que você observa para poder diferenciar essas camadas, né? Mas, então, esse é um flanco possível, né? Então, um sítio, para ser considerado válido, ele tem que ter, né, assim, tem que estar bem preservado, com as camadas de sedimento bem posicionadas umas sobre as outras e sem sinais de perturbação. Essa é uma das coisas. A outra regra é a natureza inequívoca, a natureza humana inequívoca daqueles achados. Então você vai pegar uma ferramenta e vai dizer, isso daqui claramente foi feito pela ação humana. Ou você vai pegar uma outra, e é aí que está
a crítica da Serra da Capivara, por exemplo, que são as ferramentas que têm uma aparência mais tosca, que você bate o olho e você fala, será que isso aqui é uma ferramenta? Mas os estudiosos vão contar, por exemplo, o número de retiradas que foram feitas daquela pedra, se a direção das retiradas é a mesma, tem uma série de A aspectos. forma que ela foi lascada, né? Isso, que você vê que tem ali a intenção de fazer um gume, né? Tem a intenção de fazer um objeto cortante, um objeto para raspar, né? Para tirar a carne do osso, para tirar a medula de dentro do osso, enfim, você tem uma série de usos e que a sequência das retiradas, né? Dos lascamentos numa ferramenta de pedra denota uma ação humana inequívoca. Mas, enfim, aí abre-se uma margem grande também para Não, contestação. foi o macaquinho que fez isso, foi por acaso, enfim. Exato. E a terceira dessas regras é a datação inequívoca. Então, quer dizer, as camadas de sedimento sem perturbação, a natureza humana acima de qualquer suspeita e a datação sem problemas também. São as três gavetas, assim, a gente tem muitas contestações que todas elas vão cair numa dessas três gavetas, no fim das contas. E aí, no caso, o que a Anna Roosevelt reclamou, as críticas que foram feitas ao sítio que ela escavou na Amazônia, é que se esses mesmos critérios que os críticos estavam exigindo dela fossem adotados para os outros sítios, ia acabar a arqueologia das Américas. A gente ia ficar com pouquíssimos pontos no mapa para contar uma história a partir deles. Então, assim, muitos arqueólogos dizem que é preciso, sobretudo quando a gente está falando de ocupações pouco densas, ocupações, né, assim, de povos pioneiros, né, assim, eles não vão deixar rastros muito muito visíveis, né? O que alguns críticos, o que alguns arqueólogos, como o Lucas Bueno, da Federal de Santa Catarina, alega, é que a régua onde ela foi colocada para a gente validar um sítio arqueológico, ela acaba deixando de fora as ocupações mais antigas, porque necessariamente são a passagem mais fugaz das pessoas por aquele território. É pouca gente. Exato. Então, assim, o que a gente espera de um sítio arqueológico é o que a gente vai encontrar num sítio que a gente tem populações assentadas há muito mais tempo, com conhecimento muito claro dos recursos, enfim, populações mais numerosas, mais densas, né? E não é isso que a gente vai encontrar, se a gente quiser encontrar os vestígios dos povos pioneiros, dos primeiros que passaram por ali. Então, assim, a gente tem claramente 2 pesos e 2 medidas aí. E ainda vejo um outro agravante que é esse recuo do nível do mar, né? Porque se foi por passagem ou por barco que o ser humano chegou aqui, enfim, a história humana é repleta de ocupações no litoral, né? A gente caça bem no litoral, encontra ostra, peixe, você mistura ecossistemas, né, de rio. As maiores densidades humanas continuam acontecendo nas margens dos rios e dos mares, né? Então, se as ocupações aqui da América aconteceram nesse tipo de ambiente, isso tudo está submerso agora, tá submerso, né? Exatamente. Com o fim da... Quer dizer, se foi há 100 mil anos atrás, não que a gente tenha evidência disso, mas teve alguma ocupação humana com essa época, ela hoje está embaixo do mar, com 100, 130 metros de água para cima, né? E um agravante para isso que você está dizendo, Átila, é o fato de que, hoje em dia, a maioria dos arqueólogos aceita que os primeiros americanos não vieram por esse corredor que se abriu entre as geleiras ali por volta de 3 mil anos atrás. Eles chegaram antes, possivelmente entre 16 mil e 20 mil anos, há quem defenda uma data ainda mais anterior. Mas se eles chegaram entre 16 mil e 20 mil anos, eles não poderiam ter passado pelo interior do continente porque a geleira impedia a passagem. Então, muito provavelmente, o que é mais aceito hoje é que eles vieram pelo litoral do Pacífico, fazendo que tinha geleiras até ali no Canadá, mas talvez houvesse algumas praias desimpedidas, pequenas ilhas não muito distantes da costa. Então eles vinham fazendo uma espécie de navegação de cabotagem com pequenas embarcações. Essas embarcações a gente não tem vestígio delas, possivelmente eram feitas de madeira, que é um material muito perecível, não se preserva com facilidade. Mas a gente sabe que a ocupação da Austrália, por exemplo, ela aconteceu há pelo menos 45 mil anos. Há quem defenda datas de até 60 mil, existe também alguma briga em relação a isso. Mas, enfim, e era um continente separado do resto. Então, claramente, as pessoas que chegaram ali atravessando o mar. Então, já tem evidência de ocupação humana via mar de 60, 70 mil anos, né? Exato. Então, provavelmente a ocupação das Américas se deu pelo litoral do Pacífico, né? Eles chegaram ali onde hoje está o Alasca e vieram navegando pelo litoral até, enfim, até que o território tivesse desimpedido pelas geleiras ali. O primeiro rio que chegaria ali, se não me engano, é o Rio Columbia, no norte dos Estados Unidos, né, no noroeste dos Estados Unidos, e no vale desse rio a gente tem um sítio arqueológico com cerca de 16 mil anos de idade,
que seria o arqueólogo que estudou esse sítio, ele usa essa imagem muito interessante de se o litoral oeste, né, o litoral pacífico da América do Norte, fosse uma grande rodovia percorrida por esses primeiros americanos, a primeira rota de saída dessa rodovia seria o Rio Colômbia, que não estava coberta pelas geleiras. Então, não espanta que ali em torno se tenha encontrado um sítio com cerca de 16 mil anos de idade. Agora, onde eu quero chegar com isso também é o fato de que os vestígios dessa ocupação litorânea, né, dessa navegação de cabotagem que eles fizeram, né, a rota pacífica que eles chamam, estão todos debaixo do mar. Se o mar subisse hoje 100 metros, você recontaria a história do Brasil por São Paulo. Ia perder todo Bahia, Rio de Janeiro, Santos, toda essa história ia embora, né? Exato. A gente tem alguns avanços pequenos ainda da arqueologia subaquática, né? Assim, métodos que são desenvolvidos para escavar sítios no fundo do mar, mas são modestos ainda perto do tipo de descobertas que a gente poderia fazer se a gente tivesse pleno acesso a esses sítios, né? Assim, a gente não deve esperar para um futuro próximo avanços significativos vindos daí, quem sabe para o futuro. E que outros sítios aqui no Brasil a gente tem que fazem parte desse movimento de questionamento dessa data que era 13 mil anos e agora, pelo que você me descreve, já é aceita como um pouco mais antiga, mas ainda não tanto quanto poderia ser? Então, a gente tem vários sítios controversos, Átila, que ajudam a compor essa história complexa, que é a história da ocupação. Mas antes de falar deles, eu acho que seria interessante falar de um sítio na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que não é distante de onde eu nasci, em Belo Horizonte, é na Grande Belo Horizonte, que é, de certa maneira, um possível ponto de partida para a gente contar essa história. Por favor. Que é a Gruta do Sumidouro, que foi explorada nos anos 1840 por Peter Lund, um naturalista dinamarquês que se estabeleceu no Brasil. E aqui no Brasil ele foi pioneiro de várias disciplinas, da arqueologia, mas também da paleontologia, né, que estuda formas extintas de vida, e também da espeleologia, que é o estudo das cavernas, né. Lund veio para cá, para o Brasil, nos anos 1830, numa época em que o Darwin ainda estava dando a volta ao mundo. Passando por aqui, inclusive. Passou pelo Rio de Janeiro, pela Bahia. E naquele momento ele começa a encontrar nas grutas da região de Lagoa Santa. Lagoa Santa, aquela região tem uma formação que os geólogos chamam de karst, que é uma formação calcária em que as rochas são dissolvidas pela água quando a gente joga muito tempo, né? Assim, com a passagem do tempo, as rochas vão dissolvendo a água, vão fazendo cavidades, e em que em condições que favoreciam o depósito de sedimentos e fósseis, né? Ele começou a encontrar fósseis. Muito da nossa história foi recontada por fósseis desse tipo de lugar na Europa, na África, na Ásia e por aí vai, né? Exato, e num momento em que a gente tinha ali, num contexto de revolução industrial, em que a gente começa a explorar essas cavernas em busca de matérias-primas para as indústrias que estavam surgindo. Aqui no Brasil, a exploração das cavernas é muito estimulada pela vinda da família real portuguesa em 1808, que inaugura uma fábrica de pólvora no Rio de Janeiro. E o salitre, um ingrediente, uma matéria-prima da pólvora que era encontrada nessas cavernas, então elas eram exploradas em busca de salitre, e as pessoas achavam ali esses ossos humanos e ossos dos grandes bichos. Era um momento em que os naturalistas, né, a gente não usava ainda a palavra cientista naquele momento, os naturalistas, né, o que exerciam a história natural, de certa maneira, né, que hoje abarcaria as disciplinas da biologia, né, assim, zoologia, botânica, geologia, paleontologia, enfim, isso tudo era o mesmo pacotão estudado pelos naturalistas. E os naturalistas ainda tentavam adequar a explicação de mundo deles à narrativa bíblica. Muitos deles eram criacionistas, o próprio Peter Lund, né? E quando você começa a encontrar naquele momento histórico fósseis de bichos que não existiam mais, morreu no dilúvio. Eles começam a ficar meio intrigados. Espera aí, esses bichos não estão na Bíblia. Como é que a gente vai fazer para explicar? E aí começa a ter algumas tentativas de adequar aquilo à narrativa religiosa. Então tem um naturalista francês, o Georges Cuvier, que desenvolve a doutrina do catastrofismo. Sim. Ele vai dizer que tem várias catástrofes sucessivas, o dilúvio da Arca de Noé seria a última delas. Várias catástrofes que periodicamente varreram as formas de vida da Terra. Então é por isso que a gente encontrava os dinossauros, e também essa megafauna, né, esses grandes mamíferos que foram extintos no fim da Era do Gelo. Então Peter Lund, explorando as cavernas da região de Lagoa Santa, ele se instala ali nos anos 1830 e fica até a morte. Teve uma hora, ele era
herdeiro de um grande comerciante de Copenhague, então para ele dinheiro nunca foi uma preocupação. Ele tinha também financiamento da coroa dinamarquesa para fazer coletas de material biológico aqui no Brasil. E ele encontra essas. Começa a explorar as cavernas, encontra esses fósseis, fica intrigado. Num primeiro momento, ele vai dizer para si mesmo que, por mais que os ossos humanos estivessem com uma aparência muito petrificada, né, ali a gente não tinha datação por carbono 14, não tinha nenhum método absoluto de datação, né? Você só podia dizer que alguma coisa era mais velha do que outra. Os nomes das camadas vêm disso, né? De qual camada que você encontrava antes de qual, né? Exatamente. E num primeiro momento, ele vai dizer que não deviam ser contemporâneos. Aquilo era possivelmente os homens. Ele postula até naquele momento que os humanos não deveriam ter convivido com aqueles bichos, porque provavelmente eles se dariam mal. Imagina, dentes de sabre, né, que é uma espécie que ele descreveu, tem até hoje o nome científico que ele deu, Smilodon populator, né? Legal. É um bicho que tem o dente canino do tamanho de um antebraço, né? Assim, ele fala, imagina, os humanos iam ser fichinha perto desses bichos, certamente se dariam mal, não devem ter convivido. Mas ele continua explorando, continua achando coisas muito velhas, de aparência muito parecida, né? Os ossos com uma condição de preservação, os ossos humanos e os ossos da megafauna, muito parecidos em níveis, nos mesmos níveis. E ele, quando ele morre convencido de que sim, eles tinham convivido, ele de fato estava certo, não tinha os métodos na época para poder cravar e dizer aquilo acima de qualquer dúvida, mas sim, hoje a gente sabe que eles estavam certo, que ele estava certo. Mas enfim, de certa maneira, Lund, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, ele inaugura a busca pela antiguidade humana das Américas. De certa maneira, as perguntas que assombraram ele naquele momento são as perguntas que até hoje continuam assombrando os especialistas nesse campo, que ele fala, putz, tem osso de gente aqui, há quanto tempo será que essa turma estava aqui? Né? Quer dizer, ali aquilo, a dúvida central desse campo, que é qual é a antiguidade da presença humana nas Américas, é a dúvida que movia ele, de certa maneira, também. Eu ponho uma outra junto com isso, que é qual o papel que nós tivemos na extinção desses outros bichos todos, né? Exato, eu acho que o mais curioso quando a gente pensa nessa ideia que o Lund teve primeiramente, é que hoje a gente sabe que, de novo, essa é uma questão que está em aberto ainda, mas assim, a maior parte das pessoas que estão envolvidas com esse estudo vão dizer que provavelmente esses bichos se extinguiram por conta de uma grande mudança, dessa grande mudança climática da qual a gente está falando, né? O mar sobe 100 metros, isso muda radicalmente a distribuição dos habitats, né? Assim, onde é que esses bichos iam encontrar recursos, onde é que vai ter água, onde é que vai ter comida, as minhas presas estão onde, né? Enfim, eles já ficam todos muito fragilizados pelas mudanças ambientais, né? Pra quem viu o fim daquele documentário que é o Era do Gelo 1, 2 e 3, né? Com os bichos migrando, não sei o que, eu brinco com... Claro. Mas é um pouco daquilo, né? De você ter o que a gente tá vendo agora com as mudanças que nós estamos causando, né? Cada espécie vai parar num canto, o bicho que não vivia num lugar tão quente agora tá vivendo, um lugar que antes era inalcançável, o bicho consegue ficar, e onde ele vivia antes não tem mais como. É Esse isso. caos, né? Os hábitats se transformaram profundamente, a vida ficou muito difícil para esses bichos, né? E eles acabam por se extinguir. E no meio desse processo, chega uma espécie nova, com as quais eles não conviviam até então, e que produz ferramentas. Alguns desses povos, né? Hoje a gente sabe que o panorama que a gente tem da ocupação das Américas é que as populações humanas estavam se alimentando de jeitos muito diferentes em função dos recursos disponíveis em cada lugar. Mas alguns desses povos caçavam esses grandes mamíferos, né? Então, assim, se você já tem bichos que estão com condições de vida severamente fragilizadas, né? E você chega a um predador novo, aquilo, para os estudiosos hoje, a presença humana acabou sendo como, assim, a última punhalada nesses bichos. Foi um fator importante para a extinção deles, mas talvez não preponderante, que seria essa grande mudança climática no fim da Era do Gelo. Tô fazendo essa paradinha aqui só para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral do nosso canal. E se você já se inscreveu, já assina por aqui, pense em mandar um apoio pra gente como membro, mandando um valeu demais, ou um pix para contato@atleamarino.com.br, faz muita diferença pra gente. E
Bom, aí a gente tem então a Serra da Capivara como um dos primeiros lugares com. Desculpa, Lagoa Santa como um dos primeiros lugares com essa presença humana que podia ser mais antiga do que o pessoal propunha, e você começa a ver a raiz do dilema, que é fósseis humanos junto com esses bichos, com uma datação que talvez seja mais antiga. Isso. Lagoa Santa continua, né? É uma região, né? Assim, a gente tem ali outros municípios, Lagoa Santa, Confins, onde está o aeroporto, Matozinhos, enfim, tem uma série de municípios ali que tem uma riqueza por conta dessa formação geológica, o karst, com suas cavernas. É uma região arqueológica muito rica, que é um destaque não só americano, mas mundial. A gente tem ali, naquela região, foram encontradas centenas de sepultamentos. É difícil você encontrar lugar no mundo que a gente tenha uma riqueza de sepultamentos humanos tão grande quanto a que está ali. Com que idade, mais ou menos? Então, os sepultamentos, a presença humana que a gente tem ali não passa muito de 12 mil. A gente tem um ponto fora da curva que é Luzia. Luzia, que se diz ter 13 mil anos, é uma datação um pouco controversa. Eu escrevi muito já, muitos colegas costumam escrever também, que é o fóssil humano mais antigo das Américas, com 13 mil anos, mas a verdade, se a gente vai ler nos artigos de revisão estrangeiros, sobretudo, nem todos endossam essa datação, porque é uma datação indireta, por todo o contexto da descoberta de Luzia, ela não foi sepultada formalmente, como a gente tem essas centenas de sepultamentos que eu mencionei na região de Lagoa Santa. Ela ou caiu ou morreu por algum motivo e o grupo dela jogou ela numa vala, né? Assim, o Lapa Vermelha 4 é o nome do sítio em que ela foi encontrada, né? É uma cavidade que acompanha um paredão. Ela talvez foi jogada ali ou caiu ali, não é possível dizer com os elementos que a gente tem, mas enfim, ela não estava toda no mesmo nível, né? Se o crânio, possivelmente por ter uma forma mais esférica do que o resto do corpo, né? Se foi encontrado alguns metros abaixo do resto do esqueleto, né? Se a gente tem um número grande de ossos dela que foi encontrado, mas a datação ela foi feita de forma indireta. Então, e depois agora Luzia, os restos de Luzia foram queimados, né, no incêndio do Museu Nacional. A gente não tem mais como... Foram feitas tentativas de se extrair colágeno, né, enfim, o carbono 14 ele precisa de moléculas de carbono, né, para a gente fazer essa datação. E a gente não conseguiu recuperar moléculas orgânicas dos fósseis de Luzia, então não é possível fazer uma datação direta. Então essa data tem alguma margem de incerteza envolvida nela, talvez por isso, talvez por questões de colonialismo científico, vai saber, né, assim, os colegas estrangeiros, de novo, se você perguntar para um arqueólogo norte-americano qual é o remanescente humano mais antigo das Américas, acho pouco provável que alguém vá cravar a Luzia, que nem a gente responde no Brasil com tanta facilidade. Mas enfim, a gente tem esse ponto fora da curva, não tem nada tão velho quanto 3 mil anos em Lagoa Santa. Os vestígios de ocupação humana que a gente tem mais antigos ali são de 12 mil anos e meio, vestígios mais indiretos. Os remanescentes humanos estão na casa de 10 mil, 10.500, beirando 11 mil. A gente não tem fósseis muito mais antigos do que isso naquela região, embora a gente tenha uma abundância de vestígios humanos ali. Na Lapa do Santo, que está sendo escavada até hoje pela equipe do André Strauss e do Rodrigo Elias de Oliveira, da USP, a gente tem dezenas de sepultamentos que foram encontrados, e ali a gente tem um histórico de 2.400 anos das pessoas enterrando seus mortos ali na mesma região, né? Assim, o Rodrigo Elias, que eu citei agora, quando ele me deu uma entrevista sobre esses sepultamentos, ele fez uma comparação que me marcou muito. Ele me perguntou, olha, pensa qual será o cemitério mais velho de São Paulo. Não saberia dizer, mas assim, ele deve ter o quê? 200 anos, talvez? Talvez um pouco mais, certamente não mais do que 300 ou 400. Enfim, e ali a gente está falando de 2.400 anos das pessoas enterrando seus mortos na mesma região. Então isso nos permite uma visão muito abrangente, né, assim, dos de hábitos. Quando, como e por quanto tempo as pessoas se estabeleceram. Exatamente. Né? Os sepultamentos dão pra gente pistas sobre o que essas populações comiam, do que elas adoeciam, né, assim, se elas brigavam muito entre si, né, assim, as lesões que você encontra, as cáries ou a ausência de cáries dão pistas sobre o que elas... como a idade com que elas morreram, né? Exato. Então, e como elas eram enterradas, né? Ali você tem hábitos funerários muito loucos, né? Assim, você encontra ossos juntos, ossos de crianças, ossos enfileirados, né? Assim, os ossos longos, né? Dos membros,
colocados lado a lado, você tem uma calota de crânio com dezenas e 60, 80 dentes, assim, de mais de um indivíduo, obviamente, né? Assim, dentes de criança, dentes de adulto, dentes... Você tem ossos pintados com ocre, você tem, assim, uma prática muito rica de rituais funerais. Esses eram sepultamentos secundários, né? As pessoas eram enterradas, possivelmente, primeiro, e depois esses ossos eram reenterrados e rearranjados de uma Tipo uma forma que... catedral de ossos, assim. Talvez. E a gente, claro, a gente só pode especular um pouco sobre qual era a função disso, né? Assim, mas tinha uma sofisticação tão grande no arranjo desses ossos que possivelmente a gente tinha pessoas especializadas nisso, né? Assim, a interpretação que os arqueólogos fazem. O André Strauss estudou isso no mestrado dele, né? Os sepultamentos dessa região. Mas enfim, isso na região de Lagoa Santa, que é um dos pontos importantes, né? Assim, do Brasil, mas não o único, né? A gente tem outros que nos ajudam a contar essa história, né? Assim, dentre os mais controversos, né? A gente já falou aqui da Serra da Capivara, que é onde apareceu nos anos 80 esse sítio muito controverso, o Boqueirão da Pedra Furada. Muito controverso porque as ferramentas que foram encontradas ali de novo, a gente não tem um esqueleto muito antigo que pudesse Resolver a agir como uma questão. bala de prata nessa controvérsia, né? Você acha um esqueleto que tem 25 mil anos? Pronto. Não tem muita dúvida. Mas ali a gente tem restos de fogueira e artefatos, né? Ferramentas de pedra que são toscas, não são o que os arqueólogos estavam acostumados a encontrar nos Estados Unidos, que são essas pontas de lança muito bem trabalhadas, retocadas, tem um sulco retirado da ponta, que você bate o olho e você fala, ok, isso é uma arma. Assim, as coisas que você encontra na Serra da Capivara, muitas vezes, para um leigo, você bate o olho e fala, poxa, poderia passar por essa pedra aqui numa caminhada, não me chamaria a atenção, né? Mas os arqueólogos encontram padrões de lascamento e vão dizer, olha, isso daqui, para que servia? A gente pode especular também, mas enfim, tem raspadores, facas. Com quantos mil anos, mais ou menos? Então, as coisas da Nied tinham coisa de 37 mil anos, né? Depois, num estudo posterior, ela e outros colegas chegaram a dizer que podia ter 100 mil anos, que é muito difícil de... 100 mil anos não seria nem Homo sapiens, possivelmente, né? Talvez fosse Homo erectus. 100 mil anos é uma idade aceita para a saída da África, né, do Homo sapiens. E revisada, né? Exato. A gente tem vestígios de fora da África anteriores a isso, mas ali é que parece que realmente saiu e vingou, né? Assim, a gente começa a encontrar de forma mais consistente pela Ásia, depois pela Europa, enfim, mais tarde a Austrália e finalmente as Américas. Mas enfim, essa data de 100 mil anos, ela realmente não é levada a sério pelos pesquisadores, mas as datas de 30, 40 mil são mais... no Boqueirão, Fábio Parente, um aluno da Nied que escavou o sítio com ela, chegou a datas da ordem de 50 mil anos também, que é muito, muito recuado em relação, né, ao que a gente tinha antes, esse limite de 13 mil anos que a gente tinha durante... Então dá para colocar, certamente, pelo menos 15, 16 mil anos, possivelmente 30, 40 mil, a depender disso, e remotamente até 50 mil, coisa assim, a depender do que achassem. Pois é, e agora, um problema com o Boqueirão da Pedra Furada é que a matéria-prima das ferramentas, ou supostas ferramentas, a depender de como é que você se posicionar nesse debate, é quartzo e quartzito. São pedras, isso até ajuda a explicar o caráter meio tosco dessas ferramentas, porque são materiais muito mais difíceis de você trabalhar do que outras matérias-primas. Então, do que o sílex, por exemplo. Então, mas os seixos de quartzo e quartzito, o Boqueirão da Pedra Furada a gente poderia descrever como se fosse uma grande falésia, um paredão inclinado, negativamente inclinado, né? As pessoas talvez se abrigassem da chuva ali de baixo. E lá no topo dessa falésia ocorrem esses seixos que podem ter sido transformados para fazer ferramentas. Então, assim, vários processos, quando chove, formam-se pequenas cachoeiras ali no alto que vão cair no chão. Então, assim, e aí essas pedras podem cair, né? Então, assim, um elemento que os críticos consideraram que não tinha sido bem resolvido no estudo do Boqueirão da Pedra Furada é o fato de que aquelas pedras poderiam ter sido transformadas pela ação da natureza. Bichos passando ali por cima, ou mesmo humanos. Enfim, você tem dezenas de milhares de anos de intemperismo, de erosão, de vários processos físicos, biológicos, enfim, vai saber, que transformaram, que poderiam ter lascado aquelas pedras. Depois foram feitos novos estudos que reforçaram as conclusões da Nied, dizendo, olha,
Essas pedras são diferentes daquelas que seriam transformadas pela ação de... Mas no primeiro momento o pessoal podia desqualificar assim, né? É isso, e foi esse o caminho usado pelos críticos. Mas depois, na Serra da Capivara, você tem ali o encontro de duas formações geológicas, né? Assim, o Boqueirão fica no arenito, você tem o calcário também, que é o mesmo material do karst de Lagoa Santa. Foram encontrados sítios na região do calcário, na Serra da Capivara, onde você não tem a ocorrência natural dessas pedras. Mas aí, nesse momento, os críticos já estavam tão, vamos dizer, acostumados a dizer que as pedras tinham caído, que até hoje eles ainda dizem, não, essas ferramentas elas caíram lá de cima, você está a quilômetros da região onde você vai ter a ocorrência de quartzo e quartzito, mas os críticos, alguns deles continuam dizendo que são pedras que caíram lá de cima e que foram... sem nem conhecer o local. Sem nem conhecer o local, isso continua sendo. E isso é usado ainda hoje para desqualificar uma crítica, vai dizer, fulano está dizendo isso, mas ele não foi lá ver. Enfim, ainda é uma disciplina, a arqueologia é uma disciplina em que esse é um elemento que ainda ajuda a qualificar uma crítica. O street cred. Mas uma outra crítica que era feita é o fato de que aquele era um ponto isolado no mapa. Então os críticos diziam, poxa, se tinha gente há 50 mil anos naquele lugar, só aqui, né? Por que é que só tem ali? E hoje, né, assim, as escavações, Nied se aposentou alguns anos atrás, mas ela continua trabalhando junto com os arqueólogos que estão lá. Nied fez 90 anos esse ano, né? Uma pessoa importantíssima para a arqueologia brasileira, para o patrimônio brasileiro, né? Ela ter criado aquele parque nacional, que devia ser mais visitado, né? Vou pedir um parênteses aqui. Me descreve o parque, porque a gente tem... Eu sou culpado disso também. A gente fala muito pouco sobre o que é a Serra da Capivara, o que a gente tem, quão importante esse patrimônio mundial e que negócio fenomenal que é esse que a gente perde aqui. É isso, a gente tem dezenas, centenas de sítios arqueológicos que tem ali. As pinturas rupestres são maravilhosas. A gente tem milhares de pinturas nos paredões, pinturas que retratam pessoas, né? Em contraste com o que a gente encontra nas cavernas muito famosas da Europa, né? Altamira na Espanha, na França você tem Chauvet, você tem Lascaux, e ali você tem muito, muito bicho representado, né? Aqui a gente tem gente. E assim, é uma paredinha desse tamanho que vira um mote nacional que o pessoal tira foto. Aqui é murais, assim. Exato. Insano. O Boqueirão da Pedra Furada, que é esse sítio controverso, é um paredão de 80 metros. Tem milhares de pinturas só nesse paredão. E isso tem uma infraestrutura turística, né? Assim, no parque que a Nied construiu, a gente tem... hoje você tem passarelas que passam rente aos paredões para você observar. Não é só esse sítio, né? Você tem inúmeros outros sítios com uma infraestrutura de visita, né? Você tem trilhas e você tem uma paisagem geológica fascinante, né? Você tem uma vegetação muito rica ali. Aquela é uma parte da caatinga de vegetação densa, que é muito diferente daquilo que a gente imagina, né? Assim, do semiárido com os cactos, mandacarus. E ali não, você tem áreas com vegetação relativamente densa e, enfim, belezas naturais, belezas arqueológicas, pinturas rupestres, né, que são janela para a alma dessas pessoas, né? Você vê as pessoas caçando, você vê as pessoas namorando, brigando, assim, é incrível. Acho que a gente deveria fazer... Tem o cordel todo lá. Tá tudo lá. E a gente devia fazer disso, né, um destino turístico mais visitado. Agora, recentemente, a gente teve a inauguração do aeroporto de São Raimundo Nonato, que é onde fica, vamos dizer, o epicentro da Serra da Capivara, onde tem o Museu do Homem Americano, o Museu da Natureza, que a Nied também criou. E enfim, é a base para quem quiser visitar a Serra da Capivara. E hoje você pousa lá. Não era o caso quando eu visitei a Serra da Capivara em 2013. Eu pousei em Petrolina, algumas centenas de quilômetros dali, aluguei um carro, peguei 4 horas de estrada até chegar lá. Hoje está muito mais fácil, mas apesar disso, essa região não tem o destaque turístico que eu acredito que ela mereceria. 2 grandes buracos que eu pretendo resolver logo: Lençóis Maranhenses e Serra da Capivaras. Com certeza, te estimulo muito a fazer isso, de cair o queixo. Mas enfim, aí o que a gente teve lá, desde a retomada desses trabalhos que foram comandados pelo Henrique Boeda, um arqueólogo francês da Universidade de Paris 10, se não me engano, foi descoberta de novos sítios. Então, assim, deixou de ser um ponto isolado. Hoje a gente tem 7 ou 8 sítios, pelo menos, tanto no arenito quanto no calcário, que tem datas muito antigas, da ordem de 20 mil anos ou mais. Então estamos chegando lá. Exato. Nessa retomada, a data mais antiga é num sítio que chama o Vale da Pedra Furada. Fica coisa de 200 metros do Boqueirão da Pedra Furada, mas não é o mesmo sítio.
e não está no sopé do paredão. Então, assim, as pedras não Não caíram caíram lá ali. de cima, Exato. certo. Precisaram ser levadas, enfim, ali estão as datas mais antigas dessa retomada, com coisa de 42 mil anos. 42 mil 42 mil anos. anos é bastante. Mas é isso, a gente não tem vestígios humanos, não tem remanescentes humanos que a gente possa datar e poder dizer que... Mas você tá me dando datas aí que são muito mais antigas do que o pensamento corrente, vai, o mais aceito aí. Exato. Hoje o que a gente tem é o seguinte: talvez uma maioria de arqueólogos defendem essa entrada entre 16 mil e 20 mil anos de idade. Certo. O que a gente tem, de certa maneira, é um novo limite cronológico. A gente tinha o limite de Clovis, dos 13 mil, 13.500, 14 mil. Hoje, de certa maneira, ele foi substituído por um outro que é um período geológico que os geólogos chamam de o último máximo glacial. É um período que vai de 26 mil anos atrás a 19 mil anos atrás. E como o nome denuncia, né, assim, a última vez em que fez muito frio, né, no fim da Era do Gelo no planeta. As temperaturas estavam alguns graus abaixo das médias, né, de depois. E a maioria dos arqueólogos, quer dizer, o último máximo glacial termina 19 mil anos atrás. A maioria dos arqueólogos hoje defende que a ocupação das Américas se deu após o fim do último máximo glacial. Mas a gente tem sítios mais antigos do que isso, espalhados pelo continente. Só no Brasil, né, assim, a gente falou dos sítios da Serra da Capivara, que chegam a 42 mil anos. Te falei de 7 ou 8 sítios, todos eles têm idades anteriores ao último máximo glacial. Mas a gente tem também um sítio interessantíssimo, que é Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena, no interior do Mato Grosso, não fica muito distante de Cuiabá. E isso é interessante porque Cuiabá se orgulha, se você visitar Cuiabá, você tem lá o centro geodésico da América do Sul, quer dizer, é o centro do continente, você está a muitos milhares de quilômetros de qualquer ponto oceânico, né? Qualquer ponto no litoral do continente. E ali há vestígios da presença humana de até 27 mil anos de idade. Portanto, antes do último máximo glacial. Você tem também ferramentas, você tem pinturas, você tem restos de carvão e você tem ossículos de preguiça gigante, que são chamados de osteodermos. É como se fosse... estavam debaixo da pele. São umas plaquinhas ósseas. Como a gente vai ter em algumas espécies contemporâneas, o tatu, por exemplo. Esses osteodermos, alguns deles foram encontrados alguns milhares, mas assim, você tem pelo menos 3 que foram muito visivelmente transformados pela ação humana, polidos e perfurados. Talvez para fazer pingentes, colares. Uma concentração dessas não acontece por acaso ali, né? Um tipo específico de osso que é interessante, chama atenção, de repente você encontrar os milhares juntos ali. Provavelmente alguém juntou. Exatamente. E se você encontra ele trabalhado ainda, é sinal de que ainda estava fazendo arte com isso. Exato. Então, assim, você tem uma seleção de ossos, você não tem o corpo inteiro da preguiça que está ali. Você tem só um pedaço dela. Possivelmente ela foi levada até ali por humanos, presumivelmente. E você tem essas 3 peças que foram transformadas. Um estudo recente foi talvez assim o trabalho mais recente que eu incluí na prova final do livro. Tinha acabado de sair, eu falei, preciso incluir isso aqui. Já tinha um capítulo de Santa Helena, mas eu quis incluir essa evidência, que é um estudo que conclui que sim, aquelas peças foram polidas, foram transformadas pela ação humana. Que não foi o vento, não foi o tatu, Não, é um foi furinho. Claramente é algo intencional, parece, né? Enfim, eu não estudei, não sou especialista nisso, mas assim, dou voz aos especialistas que usaram técnicas refinadas, de ponta, passaram meses fazendo esse trabalho, e que foi aprovado por outros especialistas e concluíram que sim, aquele material Com tinha quantos sido mil anos? 27 mil anos. Então, 27 mil estão anos. nessa camada que vai de 26 a 28 mil. Essas datas todas, Átila, elas têm certeza. Tudo bem. E para efeito de é mais divulgação de 20 mil científica, anos. é antes do último máximo glacial. Eu vou dar um argumento, então, como pesquisador norte-americano que não quer ver essa data revisada, eu vou falar que os ossos podem ter essa idade, mas quem manipulou isso manipulou há pouco tempo atrás. Eu fiz essa pergunta para Águeda Vilhena Vialou, uma pesquisadora brasileira que escavou esse sítio. Ela é casada com o francês Denis Vialou. Ela disse, claro, essa crítica já foi feita a eles, eu levei até ela, ela falou, claro, isso poderia ter acontecido, mas isso foi encontrado num contexto sedimentar, então assim, a pessoa teria que ter pegado e depois colocado sem perturbar de volta lá na embaixo. camada de 27 mil anos. Né? Então, por que alguém pegou e colocou, não deixou rastros de transformação?
Então, enfim, porque estava junto com os outros, não tinha perturbação na sedimentação. Então, enfim, essa crítica para ela não considera essa uma crítica válida. Esse artigo estava na Nature? Esse artigo saiu na Antiquity, que é uma revista muito conceituada nesse campo, mas é uma revista de uma disciplina específica, enfim, das disciplinas envolvidas no estudo da antiguidade, né? Sim, mas é uma revista muito conceituada também, é difícil publicar nela. Tá, eu só queria entender a que acesso que a gente está tendo com esses resultados. Claro. Até aqui a gente foi para evidências diretas. Uhum. Sítios com camadas, datação de carbono, evidência de ação humana. O que evidências indiretas contam sobre o nosso tempo aqui no Brasil? Por exemplo, ou nas Américas. Informação genética, cultural, de linguística. O que a gente consegue por essas outras vias? Concilia as datas, elas discordam ou vão mais ou menos na mesma direção? Então, você falou da linguística, né? A linguística nos ajuda a entender a antiguidade, mas ela dificilmente vai ter uma profundidade cronológica suficiente para a gente resolver os problemas que a gente quer resolver. Você tem métodos para estimar, né, quando um determinado idioma se divide em outros dois e depois cada um deles se divide em outros dois. Então você vai recuando no tempo, comparando elementos comuns e você chega né, aos idiomas que deram origem a esses outros que a gente observa. Mas com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente não consegue ir muito além de 8.000 anos, segundo dizem os linguistas, né, e segundo diz a literatura que eu consultei nesse trabalho. Então, como a gente está falando de um período que é mais velho que 13.000, essa então ferramenta não... hoje, pelo menos, a linguística não vai conseguir. Mas assim, a gente tem uma diversidade linguística extraordinária na América do Sul, que os linguistas apontam como um sinal de antiguidade. Quer dizer, você precisa de tempo, de uma população assentada há muito tempo para você ver Tempo e isolamento, né? Isolamento, exatamente. A gente tem, se não me engano, a gente tem na América do Sul o maior número de famílias de línguas que existem em todo o mundo. Então, enfim, você precisa... Isso é muito surpreendente. Porque, assim, eu entendo, por exemplo, uma região como Nova Guiné, eles terem um número total de línguas muito variável, porque é uma região montanhosa, é um inferno para você cruzar um rio e ir para outro lugar, então você pode chegar com a mesma língua, mas em pouco tempo vai criando sotaques e variedades locais, né? Sotaques. Desculpa se eu estiver usando o termo errado, tá, gente? E entendo você ter uma variedade de famílias linguísticas grande numa região como a África, que tem 200, 300 mil anos de humanos lá, de diferentes espécies humanas, inclusive, falando e criando essa variedade. Agora, uma combinação dessas aqui me surpreende demais. Você ter famílias linguísticas diferentes num espaço como o nosso. Pois é, isso é uma surpresa para os linguistas também, e é visto como um argumento, né, por uma permanência profunda no tempo, né? Assim, Legal. as pessoas têm que estar aqui há muito tempo para a gente observar essa diversidade que a gente vê hoje, né? Detalhe, a diversidade que sobrou, né? Exatamente. Porque depois de dizimar mais de 90% de quem vivia aqui. Exatamente. Então, quer dizer, com o que a gente observa, a gente já intui que é uma presença muito antiga, né? Mas, assim, não esperaria da linguística, pelo menos no futuro próximo, o argumento que vai selar esse debate. Talvez venha da genética. Me conta da genética. Então, a genética, a gente tem, vamos dizer, dois ramos diferentes, né, assim, para o estudo genético dos primeiros americanos. Um deles é o estudo de povos indígenas contemporâneos. Você analisando o genoma dessas populações, você tenta subir a árvore genealógica e entender quem eram os ancestrais deles, e você compara, né, esses genomas com os genomas de outras populações do mundo e tenta estabelecer relações para tentar entender quando uma determinada população se separou, enfim, e tentar reconstituir o passado profundo a partir disso. Isso com o DNA contemporâneo. A outra vertente que a gente tem é o estudo do DNA antigo. Que tem menos de 10 anos, relativamente recente, vamos dizer, tem uns 15 anos, né? Vamos dizer, a maturidade do estudo do DNA antigo. O primeiro paper de DNA antigo é do Svante Paabo, que ganhou o Nobel de Medicina sozinho no ano passado. Acho que fazia muito tempo que alguém não ganhava o Nobel sozinho. E assim, nessa área. Eu já vi a biografia dele, grande parte do método ele desenvolveu sozinho mesmo. Ele fez mesmo. sozinho essa disciplina, exatamente. Claro, você tem contribuições de colegas, mas ele não é à toa que ele levou esse prêmio sozinho. Tipo, contra tudo e todos, o cara foi lá fazer o negócio. Nem tô defendendo a figura, porque tem vários aspectos controversos. Mas
Pois é, mas ele, se não me engano, em 1987, ele publica na revista Nature o análise de sequências de DNA que ele teria extraído de múmias Uhum, egípcias, com coisa uhum. de 3.000 anos de idade. Só que hoje a gente olha para esses resultados com pé atrás, porque possivelmente eles foram contaminados por DNA contemporâneo do próprio Pablo, de técnicos de laboratório, de técnicos do museu, se não me engano, um museu na Alemanha que cedeu as amostras para ele extrair o É, DNA. a história do trabalho dele é como tirar a contaminação de todo o Exatamente. DNA moderno dessas amostras antigas, né? E é isso que configura o que eu chamei de a maturidade dessa disciplina. Ali Uhum, por volta de uhum. 2008, a gente tem técnicas, máquinas, enfim, que nos permitiram extrair mais DNA e separar o DNA moderno do DNA contemporâneo. E o DNA humano do DNA de outras espécies, né? Então, assim, a coisa muda de patamar, né? Assim, de uns 15 anos para cá. Sim. E eu coloco menos tempo do que isso até, porque só agora que eu vejo isso sendo difundido o suficiente para você ter polos diferentes, porque até, sei lá, 2016, por aí, era tudo pro Svante, né? Toda a coleta no mundo inteiro e manda para ele que só ele tinha o crivo de falar, não, não tem contaminante, é esse DNA aqui dentro. Agora que a Uhum. gente tem polos locais de sequenciamento e tal, né? Exato. Inclusive, a gente está tendo aqui na USP, né, a abertura recente do primeiro laboratório da América do Sul com as técnicas modernas de análise e extração de DNA antigo. Né, comandado pelo André Strauss e pela Tabitha Hunemeyer, ambos da USP. Né, ele é arqueólogo, ela é geneticista. Provavelmente aparecerão aqui cada um deles pra gente conversar. São ambos pesquisadores interessantíssimos. Eu acho que com certeza vão render bons programas. Mas, juntando as evidências, né, do DNA contemporâneo e do DNA antigo, essas evidências apontam que os, os povos indígenas contemporâneos descendem todos de uma população que entrou entre 16 e 20 mil anos atrás. Isso é o que a genética aponta hoje. Então, quer dizer, você pode até ter ocupação humana anterior, mas foi suplantada por essa galera que chegou nessa onda. Não sei se eu diria suplantada, porque uma coisa que a genética ensina para nós, essa é uma frase que eu estou citando do Tomás Pinotti, um outro geneticista que eu entrevistei bastante para esse livro. Assim, a genética mostra que ninguém some sem deixar rastro. Sim. A gente está aí, as populações de fora da África, todas carregam DNA neandertal, né? Assim, 2, 3%, enfim, uma pequena fração de DNA neandertal, que é uma espécie que nós, Homo sapiens, ajudamos a extinguir, possivelmente, mas a gente conta parte da história dessa espécie extinta no nosso próprio DNA, né? Quer dizer, eles sumiram, Uhum. mas deixaram rastros. Então, um argumento em favor daqueles que defendem uma entrada a no máximo 20 mil anos cadê os descendentes das pessoas que Uhum. entraram antes, né? Assim, a gente não vê o próprio André Strauss, que a gente mencionou aqui, né? Ele diz que, cara, essas pessoas não eram bobas, né? Assim, elas aprenderam a conhecer o território e tal. Como é que elas iam ter uma ocupação que não deixou rastros, né? Assim, se tinha gente aqui há 42 mil anos, como Cadê, mostram os né? indícios do Vale da Pedra Furada, na Serra da Capivara, né? Como é que essas pessoas passaram 20 mil anos em invisibilidade arqueológica? É uma coisa que ele Isso é defende. verdade. Os denisovanos, por exemplo, quando uma outra espécie humana, né, lá na Ásia, Isso. tem fragmentos de DNA desses Algumas populações e atuais. em populações atuais, né? Então, assim, inclusive chamavam de população X ou população fantasma, né? De onde teria vindo esse DNA diferente que a gente encontra em povos tibetanos hoje? E aí Uhum, foram descobrir, achando o ossinho, que era de lá, né? uhum, vem dos Mas não tem nenhum denisovanos. DNA, fragmento de DNA conta uma história diferente ou que traz alguma surpresa aqui nas Américas? Por enquanto não, quer dizer, a gente tem, eu vou chegar lá, mas antes eu queria sistematizar o que a genética está dizendo, que é assim, e esse cobertor curto que a gente tem, é uma briga entre genética e arqueologia de certa maneira, né? Assim, a gente tem essa explicação de 16, 20 mil anos que é endossada pela genética, mas ela não dá conta dos sítios muito antigos que a gente tem, na Serra da Capivara, em Santa Helena, no Uruguai a gente tem o Arroio del Vizcaíno, um sítio de Hum, 30 mil anos de idade. A gente tem sítios na América do Norte também, que são anteriores ao último máximo glacial. Então, assim, essa hipótese não explica a existência desses sítios. tipo, ainda existe, ainda tem buracos nessa, Pois nesse... é. E o outro lado, um outro campo de pesquisadores que vai defender uma entrada anterior ao último máximo glacial, que pode ter sido 20, 25, 40 mil anos atrás, né? Essa hipótese explica os sítios antigos,
mas ela não é capaz de colocar essas pessoas na árvore genealógica dos americanos, porque a gente não tem evidências genéticas. Então, claro, a genética não vai dizer que essas pessoas não estavam aqui, ela só vai dizer que elas não deixaram descendentes. Mas a gente tem que considerar também, Átila, as limitações de amostragem da genética. No DNA antigo, a gente tem as limitações são evidentes, porque a gente tem um número restrito de amostras das quais a gente foi capaz de extrair e estudar DNA antigo. Pode ser que a gente não tenha encontrado o remanescente, enfim. Afinal, depois da invasão europeia aqui, a gente extinguiu mais de 90% de quem ocupava boa parte das Américas. É isso. Enfim, na verdade, esse é até o que explica as limitações do DNA contemporâneo. Né? Assim, no DNA contemporâneo, a gente só tem acesso a menos de 10% da população originária que estava aqui quando os europeus invadiram o continente americano, no fim do século XV. Então, assim, a gente pode ter perdido esse patrimônio genético, que teria pistas sobre os primeiros americanos. Pode ser que esteja aí, a gente nunca vai ter acesso a isso. E o outro lado são as limitações do DNA antigo, um número restrito de fósseis que a gente tirou do DNA, que pode ser que o DNA de Santa Helena, no Mato Grosso, o DNA da Serra da Capivara, não esteja nessas amostras que a gente, né, os descendentes das pessoas que ocuparam esses locais, pode ser que a gente ainda não tenha encontrado. Enfim, mas a gente tem esse cobertor curto. A genética não explica os sítios mais antigos e a arqueologia não explica onde estão na árvore genealógica dos americanos essas pessoas. Então a gente está nesse impasse, né? Se essa questão está em aberto, eu escrevi sobre uma controvérsia que está em aberto. Espero que a gente tenha, no futuro próximo, pistas que ajudem a solucionar isso. Desde a publicação do livro, já saiu pelo menos um paper que eu gostaria de ter mencionado. Eu ia perguntar se o livro já estava desatualizado. De certa maneira, sim. Mas que tá esperado isso, né? Assim, claro. Eu discuto isso no final. Mas enfim, a gente tem um sítio muito interessante no Novo México. Também, né? O Novo México, de onde já vinha o povo de Clovis. A gente tem um parque nacional lá chamado White Sands, Areias Brancas, em que foram encontradas, esse paper saiu em 2021, paper original. Foram encontradas pegadas humanas inequívocas, em camadas de até 23 mil anos de idade. Portanto, em pleno último máximo glacial, portanto, eram pessoas que não se encaixam na explicação que a genética oferece. Então, eram pegadas aí. Então, a gente pega, né? Se você lembrar, as 3 regrinhas para contestar, enfim, para validar ou contestar um sítio arqueológico, né? Assim, você tem as camadas de sedimentos, você tem o caráter. Ali isso não colocava um problema. A gente tem o caráter humano inequívoco. Você tem as pegadas humanas com polpa de dedo, são coisas maravilhosas. Você consegue ver humanos caminhando com uma criança no colo, tem a hora que coloca a criança no chão. Que legal. Tem cachorro andando do lado delas. Demais. Pois é. Tem você consegue ver o peso num pé e não no outro, de repente tem uma criança. E tem uma preguiça gigante à espreita ali, que as pessoas chegam, ela se afasta. Enfim, é inacreditável a riqueza das histórias que essas trilhas contam. Então, assim, o caráter humano não é um problema ali. Mas aí a gente tem a datação, aí que mora o Saci nessa questão. A datação que foi feita originalmente foi feita com carbono extraído de sementes de uma planta, o nome científico dela é Rupia cirrosa, que é uma planta que ocorre no fundo do lago. Enfim, planta onde as pessoas precisaram deixar a pegada. Então nessas mesmas camadas tinha sementes dessa planta, elas foram datadas e deram essa idade, entre 21 mil e 23 mil, se não me engano, estou citando de cabeça. Os críticos disseram, olha, mas essa planta é problemática, porque ela é conhecida por poder absorver carbono de origem inorgânica no fundo do lago, que pode ter vindo de pedras, né, e foi absorvido por ela. Você tem críticos foram fazer esse experimento interessantíssimo, em que eles pegaram uma amostra de um museu de história natural, uma amostra que tinha sido coletada há não mais de 100 anos, né, assim, foram datar e a data deu 7 mil anos. Então, quer dizer, eles usaram o resultado dessa datação para dizer, olha, você não pode considerar que essa sua datação não tem problema, por mais que os autores do trabalho tivessem se cercado de ferramentas para dizer isso. Eles disseram, olha, tem outras... as datações são todas coerentes entre si, né? Assim, a gente poderia esperar uma coisa mais randômica se a gente tivesse, algumas absorveram, outras não, estavam todas caíam dentro de uma mesma faixa de idade. Algumas características, eles não usaram outros métodos de datação. Então, assim, quando a gente tem controvérsias, ajuda se você tem uma convergência de resultados obtidos por métodos diferentes, né? Ali não tinha, pelo menos naquele momento, foram atacados por causa disso.
E aí agora, depois que o livro já estava no prelo, a gente teve, algumas semanas atrás, a publicação desse estudo pelo mesmo grupo, que usou agora uma planta diferente, que não está sujeita a esse fenômeno de absorção de carbono inorgânico, que poderia dar uma data muito disparatada, por um lado, e eles usaram um outro método de datação, se não me engano, a datação por luminescência opticamente estimulada, que é um nome complicado para dizer que, enfim, eles datam eles conseguem estimar a última vez que uma determinada camada de sedimentos foi exposta à luz ou ao calor. Então, depois que ela foi enterrada, aquilo fica ali, aí, enfim, você tem toda uma explicação física que eu não vou entrar aqui, mas, enfim, é um método diferente daquele do carbono 14, que é o que funciona para, pelo menos para esse horizonte de datas que nos interessa aqui, para muito além de 50 mil anos, ela começa não é mais válido. Mas então, enfim, usando carbono 14 com outra planta e usando um outro método de datação, eles chegaram a resultados convergentes, e para eles, isso é uma prova de que sim, havia humanos no Novo México há 23 mil anos de idade. Então, enfim, a gente continua tendo esses pontos fora da curva. Cenas do próximo. Parece fim de temporada de série, sabe? Parece que você resolveu o problema, de repente, plá, aparece a pegada ali, temporada que vem a gente entra numa nova discussão. Pois é. E muito recentemente a gente teve na genética uma surpresa que confundiu muito os geneticistas, que foi eles acreditavam estar com a questão mais ou menos resolvida. Em 2012 teve um geneticista norte-americano com colegas brasileiros e ofereceu uma explicação que parecia muito coerente da ancestralidade dos americanos. E 3 anos depois, esse mesmo grupo, né, que tem autores brasileiros, a Tabita, uma delas, e nesse estudo liderado pelo David Wright, que tem um laboratório de DNA antigo em Harvard, eles encontraram em povos indígenas contemporâneos, em 3 povos indígenas brasileiros, os Paiter Suruí, os Caritiana, ambos de Rondônia, e os Chavante, do Mato Grosso. Eles encontraram umas sequências genéticas que hoje só são encontradas em populações originárias da Oceania e do sudeste da Ásia, das Ilhas Andamã, que ficam ali à direita da Índia. E é uma proporção pequena do genoma desses povos indígenas brasileiros, de até 3%. Mas isso confundiu muito os pesquisadores. Pequena em relação ao resto, mas 3% é DNA suficiente para você estar certo do que você está falando ali. É isso, é não negligenciável. Eles chegaram a suspeitar que fosse um ruído estatístico, tentaram bater nesse resultado para ver se ele desaparecia usando métodos de tratamento estatístico diferentes dos dados, mas ele continuava ali. É um fenômeno real. Está ali. É pequeno, mas está ali. A gente não pode negligenciar. E isso confundiu um pouco os geneticistas. Ainda hoje a gente não tem uma explicação satisfatória para o que é essa. Ela começou a ser chamada de população Y. Aí, ó. Pois é. No caso, foi um nome dado por 2 geneticistas brasileiras, pela Tabita e pela Maria Cátira Bortolini, da Federal do Rio Grande do Sul. E Piquera é o termo em tupi, que significa ancestral, se não me engano. Então, por isso, população Y. Pra mim já era tipo termo pra que é isso? Pois é, funciona um pouco por aí também, né? Mas depois disso foram encontrados sinais dessa população em outros povos indígenas americanos, mas a gente ainda não tem uma explicação coerente, uma explicação satisfatória para o que significa esse sinal genético, como ele veio parar aqui. Enfim, o melhor que a gente possa dizer hoje é que possivelmente populações que deram origem aos primeiros americanos e que deram origem aos povos que depois se espalharam pelo sudeste da Ásia e pela Oceania, ancestrais dessas populações estavam na origem dos 2 grupos, né? Tanto os que foram para a Sibéria quanto os que desceram. Então pode ser que seja por aí, mas... Tipo, um eco dessa população ancestral que teria vindo, mas deixado poucos descendentes, assim. Exato. Assim, na origem dos primeiros americanos, desses que deram origem aos povos indígenas contemporâneos, a gente tem uma população que ficou isolada, parou de trocar genes com o resto dos povos asiáticos. Então, a gente suspeita que isso seja na Beríngia, né, que é o nome que se dá ao território onde hoje fica o Estreito de Bering, né, que na época era terra firme.
Então, a genética não nos diz onde, ela nos diz quando. Então, a gente tem ali, em torno do último máximo glacial, a gente tem uma população que ficou isolada. A gente suspeita que seja ali, falta uma confirmação arqueológica do local desse isolamento. Mas o que a gente pode dizer é que essa população parou de trocar genes com o resto dos asiáticos. Então talvez sejam esses que estavam ali guardados. E é essa população que entrou e que deu origem, possivelmente, aos primeiros americanos, mas não aqueles que estavam na Serra da Capivara, em Santa Helena, em White Sands e nos outros sítios anteriores ao último máximo glacial. Mas enfim, essa questão está em aberto. Mas assim, a gente tem uma população que se isolou e que entrou. E possivelmente era uma população geneticamente diversa que trazia um pedaço desse sinal genético, parte desse sinal genético, e que, enfim, e que os grupos que contribuíram para esse sinal também se espalharam para o sul, possivelmente vem daí. Mas a gente tem muitos enigmas ainda. Por exemplo, os estudos de DNA antigo, nem todos conseguiram confirmar de maneira satisfatória a presença desse sinal. Então a gente tem, num indivíduo de Lagoa Santa, escavado por Peter Lund no século XIX, conseguiu-se extrair DNA de um desses crânios, e ali a gente encontrou esse sinal. Mas só que ele foi encontrado numa proporção parecida à das populações contemporâneas, coisa de 3%. Seria de se esperar que ele fosse muito mais intenso. Por ser mais antigo. Por ser muito mais antigo. Então, enfim, as questões em torno da população Y são um dos grandes enigmas atuais. Né? Então ainda tem grandes buracos aí, arqueológicos e genéticos. Arqueológicos e genéticos. E a gente talvez tenha que ver uma convergência dessas duas disciplinas se a gente quiser ver uma resolução das muitas controvérsias que ainda existem nesse campo. Eu tenho minha teoria de estimação, que é a da visita regular dos polinésios aqui nas Américas. Falo disso num vídeo sobre o mistério da batata doce, e pra mim vai ser isso que vai resolver as coisas, mas eu falo brincando. Quero ver... Mas parece que tem evidências de galinhas anteriores à chegada dos europeus, né? Assim, a gente tem indícios de alguma travessia do Pacífico, mas são anteriores às datas que me interessam nesse livro. Ah, sim, sim. Né? Assim, havia um pesquisador francês lá atrás, o Paul Rivet, que postulava que as Américas poderiam ter sido ocupadas por via transpacífica. Sim. Né? Assim, mas essa travessia muito provavelmente se deu, mas não foram os primeiros. Não, nem para deixar esse tipo de evidência. E o sinal Y em particular, né, assim, a população ipiquera, não veio pelo Pacífico, porque isso teria deixado um rastro genético muito visível nos povos indígenas atuais. Teria um padrão de radiação desse sinal que a gente não observa. E não seria... Para quem tá olhando aí, né? Se tem a costa do Pacífico aqui, não seria aqui que você encontraria esse sinal genético, né? Teria alguma coisa os primeiros. Agora ele foi encontrado em populações do litoral pacífico. Depois, num trabalho posterior da Tabita e do grupo dela, esse sinal foi novamente encontrado. Mas não de uma maneira que a gente possa dizer, olha, veio daqui ou veio dali, enfim. Possivelmente a Tabita concluiu nesse trabalho que a distribuição do sinal reforça a hipótese da ocupação pelo Pacífico. Assim, desde a América do Norte até ladeando a América do Sul. Né? Assim, o sítio que quebrou o paradigma de Clovis foi um sítio na América do Sul, no Chile. No sul do Chile, chamado Monte Verde. Que é um sítio fenomenal em termos de vestígios. Né? Assim, possivelmente é um sítio que era coberto por turfa, que é um material, enfim, que favorece a preservação de vestígios orgânicos, porque não tem oxigênio, né? Então as bactérias não degradam madeira, não degradam outros materiais que são facilmente perecíveis em outras condições. Então ali a gente teve possivelmente uma inundação repentina, né? Assim, tem gente que compara como se fosse uma Pompeia da Era do Gelo, né? Que você tem Pompeia, a gente teve uma erupção, você tem pessoas fazendo as coisas da vida delas lá, que ficaram preservadas e tal, enfim. E ali você teve uma coisa repentina. Tipo, tá acontecendo degelo, de repente essa água desce a montanha e inunda um lugar. Possivelmente, ali se formou turfa, então você teve condições de preservação que você não teria. Mas você tem ali, por exemplo, cestaria, artefatos de madeira, muitas coisas que geralmente não costumam aparecer no registro arqueológico. E você tem... Era um grande acampamento, aparentemente com funções bem definidas. Você tinha um lugar que
que era para fazer ferramentas, um lugar que tinha uma farmacinha da Era do Gelo, em que você tem ervas, que até hoje os Mapuche, povos indígenas do Chile, misturam ervas com finalidade medicinal, ervas que vêm de lugares diferentes. Uhum. Então, assim, ervas que vêm mais da região das montanhas, com outras mais litorâneas, estavam lá colocadas juntas, com outras ervas com finalidade medicinal, que são usadas hoje. Tinha um canto que você tinha 2 pedaços de carne, como se fossem hambúrgueres de mastodonte, assim, Que 2 legal. pedaços quadrados de 20 a 25 centímetros de lado, que estavam... E que carne, né, assim, é muito perecível, né? Assim, aquilo se decompõe muito rápido e estava lá. Você tem, enfim, uma riqueza de vestígios, e apesar disso, o Tom Dillehay, que é o arqueólogo norte-americano que liderou as escavações desse sítio, ele precisou de quase 10 anos para convencer os seus colegas de que aquilo era válido. E teve que vir o cara americano fazer isso. Exato, era um norte-americano. E precisou ter a National Geographic financiou uma visita de cerca de 10 arqueólogos, que incluíam desde arqueólogos muito céticos a arqueólogos favoráveis às ocupações mais antigas, que visitaram o sítio, visitaram as coleções escavadas pelo Dillehay na universidade dele nos Estados Unidos, depois vieram ao Chile, examinaram o sítio, e, enfim, a condição que a National Geographic impôs a eles é que eles terminassem aquela visita com algum consenso, e aí eles Eu publicam, levo, mas vocês vão se resolver. Exato. Publicam numa revista respeitada um artigo em que eles dizem, ok, tinha gente no sul do Chile a 1.500 quilômetros de Ushuaia, 14.600 anos, portanto, não poderiam ser o povo de Clovis, os primeiros americanos, né? Assim, por volta de 13.000 anos. Para ter gente no Chile, né? 14.600 anos, eles tinham que estar assentados no continente há bastante tempo, né? E que é a riqueza da presença humana em Santa Helena. Quando eu falei do sítio, eu acabei não concluindo o raciocínio. Quer dizer, você tinha gente, se a gente considerar válidas, né, as evidências que vêm de lá, você tinha gente no centro do continente, no centro da América do Sul há 27.000 anos, ou seja, eles tinham que estar no continente há muito mais tempo para chegar ao centro, né? Então, enfim, de onde vieram? Não sabemos, possivelmente do litoral pacífico, mas cruzaram os Andes? Sim. Não se sabe, né? Assim, presença na Amazônia também, a Pedra Pintada é a ocupação segura mais antiga que a gente conhece, com 13.000 anos. Mas cruzaram os Andes, ou eles chegaram muito certamente pelo Istmo do Panamá, né? Assim, vindos da América do Norte. Mas quando chegam aqui, como é que se chega na Amazônia? Na borda da Amazônia você tem ocupações antigas. A própria Serra da Capivara não está muito distante da Amazônia. Se aquelas ocupações forem válidas, por que não? Eles poderiam ter chegado à Amazônia pelo sudeste. Vai saber. Enfim, é parte das tantas questões que estão em aberto aí, e que é por isso que essa história é fascinante também. Tô fazendo essa paradinha aqui só para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral do nosso canal. E se você já se inscreveu, já assina por aqui, pense em mandar um apoio pra gente como membro, mandando um valeu demais, ou um pix para contato@atleamarino.com.br, faz muita diferença pra gente. Bernardo, eu queria aproveitar um pouco do que você contou da controvérsia, dessa discórdia, né, entre esse tipo de evidência, essa interpretação, isso tudo. Você já cobriu aquecimento global, mudanças climáticas, vai. Você já cobriu vários outros dilemas que são controvérsias também, que são áreas onde tem quem discorde do que está sendo proposto. Eu queria que você me desse uma noção do quão diferente e do quão parecido é você ter uma área onde eu, pelo menos, considero, vou colocar aqui meu juízo de valores, uma discordância científica, de fato. Olha, temos essas duas interpretações, ou essas várias interpretações da entrada do ser humano nas Américas, e quando você tem uma controvérsia fabricada, que não é uma dissonância científica, do tipo, somos responsáveis ou não por mudanças climáticas ou algo assim. O que muda de uma situação para outra, onde você tem essa dúvida fabricada ou essa dúvida legítima dentro da ciência e troca de tapa intelectual? Pois é, eu acho que você usou a palavra que eu gosto de usar para diferenciar esses dois tipos de controvérsia. É, no caso da ocupação humana das Américas, a gente tem uma controvérsia legítima. Você tem argumentos de boa-fé de pesquisadores dos dois lados, ou mais de dois, né? Enfim, nem sempre são só dois. Mas que estão usando questões que até no criacionismo o pessoal usa, que é essa datação de carbono é válida ou não é válida, esses ossos caíram aí por coincidência ou não, junto com esses fragmentos humanos e essas outras coisas, né? Claro, mas são argumentos técnicos que você pode considerar que estão sendo trazidos ali de boa fé, enfim, claro que tem vieses, tem interesses, e o livro mostra muito isso, como tem aspectos
que a gente tende a enxergar como extracientíficos, no fundo tudo é ciência, né? Não existe uma ciência pura, feita no laboratório ali, apartada do resto da sociedade. Então, assim, os pesquisadores são humanos, movidos por paixões, invejas, ciúmes, enfim. Dentro de um sistema político, econômico, histórico, né? Isso, todo mundo em busca de financiamento, etc. Então, quer dizer, dentro disso. Mas você tem argumentos que eu considero legítimos, né? Assim que você vai dizer, não, peraí, essa datação não é boa, ou então esse material aqui não é de origem humana, que você está ali dentro do... É como a ciência é feita, né? Com discordâncias, né? Assim, tem um sociólogo da ciência de quem eu gosto muito, que é o Bruno Latour, que costuma dizer assim, a verdade não é o que existe, a verdade é o que resiste. Na ciência isso funciona muito, você tem uma ideia, ciência é um pouco assim, né? Você apresenta uma ideia, todo mundo bate nela, o que parar de pé depois, possivelmente é a melhor explicação que a gente tem para os fenômenos que a gente está observando, né? Então a gente vai vendo a ocupação humana das Américas de certa maneira, né? Assim, você apresenta um sítio com a idade que você alega ser e os argumentos que reforçam, as análises que você fez para dizer aquilo. Colegas vão discordar, vão dizer, peraí, essa datação não está boa, então assim, essa análise dos sedimentos está deixando a desejar, ou então você precisa se esforçar mais para provar a origem humana dos artefatos, que você está dizendo ser ferramentas, eu já não vejo assim, enfim. E muitas vezes você refina os argumentos, você consegue evidências mais sólidas dessa briga que é legítima, né? Então, aí a gente tem argumentos que são válidos, né? No caso da crise climática, Para colocar isso antes, você tem uma disputa pelo consenso, mas esse consenso pode ser mudado, né? sim, Ele tá pode se tudo deslocar. Mesmo quem está indo contra, uma vez que os resultados são válidos, a pessoa está disposta a revisar o que ela propõe e acatar um novo consenso. claro. As verdades científicas são transitórias, né? Assim, por mais que muita gente enxergue o mundo como assim, um mundo de verdades imutáveis que a gente tenta desvendar, que os cientistas tentam decifrar, na verdade, assim, a gente vai substituindo verdades por verdades melhores, né? Assim, a verdade científica sobre a ocupação das Américas na época que o Peter Lund veio ao Brasil era, enfim, a verdade de um universo que tinha sido criado há 6.000 anos. Portanto, enfim, a gente tinha que se virar com isso que era considerado a verdade científica na época, né? Enfim, tem até uma data exata. Teve um cara que fez a conta, eu não vou citar de cabeça, eu sei que o ano era 4004. Pelas gerações desde Adão e Eva, não é? Isso, ele pega 1000 documentos também, reforça. É um trabalho que era sólido ali para a realidade dele, né? Então, enfim, a verdade científica era essa. Depois isso vai se mudando, né? Assim, você prova primeiro a antiguidade, a existência de espécies extintas na Europa, a convivência dos humanos com as espécies extintas, isso abala as convicções. Então, assim, quando se descobrem as pontas de Clovis, né, nos anos 30, a verdade científica já era outra. Ali naquele momento se acreditava que a entrada dos primeiros americanos tinha se dado por volta de 6.000 anos atrás. Então, enfim, já era outra coisa, né? E quando você tem, né, essas descobertas mais recentes, a gente já está num mundo que foi abalado, né? Assim, depois do reconhecimento de Monte Verde como o sítio mais antigo nas Américas naquele momento, com mais de 14.000 anos, aquilo muda a verdade científica, né? Então a gente deixa de ter certeza sobre quando foi feita a entrada, mas a gente passa a saber que foi um tanto antes do que a gente acreditava, né? Então a gente tem um processo que é de refinamento, né, das verdades. A gente vai substituindo verdades por verdades melhores. O Né, pessoal assim. pode argumentar, sou perseguido intelectualmente, não me deixam publicar os meus resultados, sou um pária porque não querem ouvir essa verdade, mas uma hora fica difícil de segurar essa oposição, né, começa a aparecer furo demais na represa e a água transborda, né? É isso, foi isso que a gente viu com Monte Verde, né? O paradigma de Clovis desmoronou. E agora, só que a riqueza dessa história é o que me moveu para contar ela, porque justamente a gente está nessa transição, né? Assim, a gente tem rei morto, o paradigma de Clovis morreu, mas a gente não tem rei posto, a gente não tem um paradigma que o substituiu, que seja consensual entre os estudiosos do campo. E aí, nesse momento, eu acho que isso é muito rico para quem está observando a ciência de fora, porque nessa hora você tem os especialistas se questionando sobre os fundamentos do que eles sabem. Porque se eu viro para você e falo, olha, essa caneca aqui foi produzida pela ação humana, mas se você vira para mim e fala, não, peraí, se você der 50.000 anos para a natureza, você pode ter processos naturais que vão levar à formação de uma caneca. Sim, por que não? E aí você começa
a trazer argumentos, né? Assim, a gente começa a discutir o que é um sítio arqueológico válido, o que é uma evidência que vai me poder dizer com segurança que isso aqui é uma ferramenta humana. Quer dizer, porque quando a gente está de acordo, essas questões não aparecem, entendeu? A gente não vai ficar brigando pelos fundamentos da disciplina, a gente não vai brigar para se entender sobre o porquê é que a gente sabe o que a gente acha que sabe, entendeu? Então, assim, esses momentos de controvérsia, de terreno mais pantanoso, é justamente a hora em que a gente tem os próprios especialistas questionando as bases do que eles sabem. Então isso... É o momento que me marca quando as pessoas estão dispostas a discutir a regra do jogo. A hora que você perdeu o jogo, a hora que você não domina mais o jogo e vai chegar um novo time pra jogar, que aí o grupo que domina tem fôlego e aceita falar, não, então pera, será que é esse jogo mesmo que a gente quer jogar? O que eu considero campo, né? E por aí vai. Eu tô vendo a gente fazer isso com várias coisas, inclusive com a democracia. Com quem tá perdendo espaço na democracia, falando, mas será mesmo que a gente precisa de democracia? Será mesmo que a gente tinha que deixar todo mundo votar? E o voto de todo mundo conta? De repente, quando você não tem mais como dominar fazendo isso, né? Claro. Mas então é muito rico olhar a ciência nesses momentos, porque aí sim a gente vê os mecanismos da consolidação, que as pecinhas vão se juntando para depois você dizer, ok, temos aqui uma teoria de ocupação das Américas, que a maioria dos pesquisadores aceitam por causa disso, daquilo, mas aí, nessa hora, vai se forjar uma nova explicação que vai ser aceita como verdade, mas isso vai ficar para trás. É toda a briga, né? Assim, todas as puxadas de tapete e as acusações mútuas e as críticas e as picuinhas, é uma coisa que eu mostro muito no livro, mas depois que se consolida uma verdade, pronto, isso fica para trás, fica parecendo que a coisa sempre esteve aí, fica parecendo que o mundo era uma verdade a ser descoberta e que a gente descobriu e pronto, mas no fundo a gente tem um processo que é de aprimoramento, a gente traz verdades melhores que as verdades anteriores, né? Assim, e as controvérsias são uma janela muito privilegiada para a gente enxergar esses momentos, entendeu? Enquanto isso, numa coisa como aquecimento, o que tem de diferente? Pois é, eu acho que a grande diferença é que a briga não é entre os cientistas, entendeu? Você tem alguns estudos que foram feitos nos últimos anos para quantificar a adesão dos estudiosos à ideia de que o aquecimento global que a gente está observando é fruto majoritariamente da ação humana. Então, um estudo de 2013, se não me engano, chegou ao número de 97% dos pesquisadores que publicaram nessa área nos últimos 20 anos. Aí eles têm cada um seu método. Se não me engano, esse estudo selecionou artigos que traziam como palavra-chave aquecimento global ou mudança do clima e leram os resumos e os papers para ver se havia uma adesão à ideia de que a causa era humana ou por fenômenos naturais, variações dos ciclos solares, vulcões, enfim, a gente tem uma grande variedade de argumentos que os negacionistas lançam mão para poder contestar, né? E eu duvido que se você pegar consenso de que colesterol é um problema para o coração, você vai encontrar um consenso de 97% dos Não, estudiosos e é isso. cardiologistas. Esse de 2013, se não me engano, teve um outro de 2016 que chegou a um número ainda maior, 99%. Esses são números, não conheço estudos parecidos que meçam a adesão dos físicos à teoria da relatividade, por exemplo. Tem uns outsiders, tem ali uns malucões que vão falar, peraí, Einstein estava errado e tal, mas assim, eu acho que a adesão dos cientistas que trabalham com aquecimento global, a ideia de que eles são causados por gases do efeito estufa lançados pela ação humana, a adesão a essa ideia, eu suspeito que seja igual ou maior a adesão dos físicos à teoria da relatividade, a dos biólogos ao evolucionismo, a dos geólogos à deriva continental, enfim, tudo isso. Quer dizer, é uma ideia sólida. Entre os cientistas não tem briga. Essa briga ela é estimulada por grupos econômicos que têm interesses nessa questão, né? Assim, nos Estados Unidos a gente tem toda a indústria ligada aos combustíveis fósseis que resistem às mudanças na economia que vão ser necessárias para a gente frear radicalmente a emissão dos gases do efeito estufa, né? Então, assim, as petroleiras não querem, não têm interesse em que a gente veja o aquecimento global causado pelos gases do efeito estufa como ciência sólida, porque se a gente fecha essa questão, a gente passa a ter que cortar e vai ser na pele deles. Então, assim, eles financiaram, a Shell, a Exxon, sabiam há décadas, eles próprios faziam estudos que concluíam, né, que a produção refreada de petróleo e derivados nos levaria aonde nos trouxe.
né? Eles estão construindo plataformas onde vai ter degelo suficiente para extrair petróleo, ou seja, estão contando com isso, né? Toda a região ártica, a passagem do Ártico, tudo isso, enfim. Eles sabiam, sempre souberam, e atuaram para abafar isso, e atuaram pelo contrário, para estimular no público a dúvida. Entendeu? Assim, eles agiram para estimular no público a ideia de que havia uma disputa entre os cientistas, que não há. Esses estudos que eu citei aqui mostram que está todo mundo fechado. Os cientistas não brigam entre si. As controvérsias... Pois é, as controvérsias científicas, tradicionalmente, elas se desenrolam nas revistas científicas. Né? A gente citou aqui algumas no campo da arqueologia, da genética, mas é ali que se trava o debate, não é no YouTube, não é nas redes sociais, não é na televisão, não é com abaixo-assinado, não é com outdoor, que são os recursos que os negacionistas usam para espalhar a dúvida. Sabe assim, não é nas colunas de imprensa, não é num debate, numa página de jornal que vai estar escrito assim: o aquecimento global é causado pelas emissões de gases de efeito de estufa? Sim, não é. E nosso editorial discute, né? Pois é. Sabe, assim, o Porta dos Fundos fez um vídeo dessas coisas com vacina, por exemplo, simulando um debate eleitoral. Gente, não é debate eleitoral com réplica, tréplica, não, gente, assim, então, Jô Soares chamou certa vez Ricardo Felício, uma figura nefasta para o debate da crise climática no Brasil, né, que ele deu uma projeção, os cortes dessa entrevista circulam até hoje, são muito prejudiciais para o debate. E né, não assim, é no jogo que vai se resolver isso. Não é no jogo que vai se resolver isso, mas se a gente quisesse oferecer um panorama que refletisse o equilíbrio das forças na academia sobre essa questão, ele teria que fazer outras 99 entrevistas com cientistas que defendem que o aquecimento global é causado pela emissão de gases do efeito estufa, majoritariamente pela ação humana. Então, enfim, a gente tem um jogo de forças que não está refletido. Sabe assim, não é 1 a 1, assim, os jornalistas, claro, a imprensa faz essa meia-culpa, eu faço essa meia-culpa, a gente é muito estimulado a colocar as coisas entre debates de ideias sim e não, então assim, tá aqui um ponto, tá aqui o contraponto, mas não é, aqui não tem, sabe assim, é 99 a 1, entendeu? A proporção correta, né, assim, se a gente quisesse entrevistar um cientista que tem ideias divergentes, vamos entrevistar, então a cada vez que você leva Luiz Carlos Molion, é um cara que de vez em quando vai às comissões, na Câmara, no Senado, para falar sobre aquecimento global e vai dizer que não, ele é, enfim, um dos pais do negacionismo climático no Brasil, né, assim, cada vez que vai uma figura dessas ao Congresso, a gente teria que ter outras 99, sustentando para ter uma reprodução fiel do jogo de forças que a gente vê na academia. Enquanto né, assim, numa área como a origem do ser humano aqui nas Américas, se você entrevistar 99 pesquisadores, você vai ouvir 30 falando uma coisa, isso, 20 falando você vai ter um outra, debate muito 40 falando uma diverso, outra. exato, e legítimo, né? Então, assim, as controvérsias científicas, elas se resolvem na literatura, não se resolvem na imprensa, nas redes sociais, sabe? Assim, então, e você vai ver que na literatura está todo mundo fechado. Sabe? Entre os cientistas não há dúvida sobre a origem do aquecimento global. O problema é a gente traduzir, passar a fazer políticas públicas que levam em conta Exato. esse consenso científico, né? Então, por isso que eu costumo dizer que é uma controvérsia que não é legítima, porque ela é estimulada por grupos de interesses econômicos, né? Eu falei das petroleiras, da indústria dos combustíveis fósseis nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil a gente tem um quadro um pouco diferente, porque as nossas emissões ligadas à energia e a combustíveis fósseis, elas não são a nossa principal causa de emissão de gases de efeito estufa. Onde a gente emite é com o desmatamento, por um lado, e com a substituição das áreas que eram cobertas por florestas, por pastagens ou por campos de soja. Então, enfim, são os setores agrícola que tem, né, o agronegócio, um setor do agronegócio que tem interesse em que a gente não comece a fazer políticas públicas que vão inibir muito o desmatamento e a substituição da cobertura vegetal por agropecuária. Tanto que aqui não tem muito dilema a respeito de combustíveis fósseis. O pessoal assim, não, temos o combustível alternativo que é o etanol. Isso. A própria indústria petrolífera leva isso numa boa, assim, não tem problema em falar sobre. A questão está muito aí, né, na queimada, na derrubada da mata, no agronegócio, na criação de gado e por aí vai, né? Exato. Falei de algumas figuras, tem uma outra figura que insuflou muito o negacionismo climático no Brasil, que eu não falei aqui ainda, que é o Evaristo de Miranda. Foi uma figura influente ao longo de vários governos, especialmente durante o governo Bolsonaro. Ele era um pouco o ideólogo, né? Assim, as ideias do boi bombeiro no Pantanal, a ideia de que está faltando terra para a agricultura no Brasil, para o agronegócio, a ideia de que o desmatamento não é isso tudo que estão dizendo. Ele é um cara que dizia essas coisas, e de novo, ele, Molion, Felício, eles não publicam essas coisas nos periódicos científicos, sabe? Essas ideias eles não conseguem emplacar na literatura científica justamente porque tem
A literatura científica, ela é feita, você sabe bem, né, com essa revisão por pares, né? Assim, os estudos, para serem publicados, eles precisam ser avaliados por outros especialistas naquele campo. E só então, depois de passar por esse crivo, que é problemático por uma série de questões, mas que assim, ainda é um tipo de controle de qualidade que a gente tem na ciência que é produzida, né? Essas figuras não publicam essas ideias controversas que estão nas redes sociais, que estão nas colunas de imprensa, que estão nos vídeos que eles fazem. Nada disso vai parar na literatura científica, porque eles sabem, isso bate numa barreira, isso não é sólido, isso não resiste. Né? Assim, se a gente for usar aquela ideia de que a verdade é o que resiste, essas ideias não resistem, porque você vai pôr elas à prova, elas desmontam. Então, assim, essas ideias não estão na literatura, mas esses grupos, né, as petroleiras no Brasil, os grupos ligados ao agronegócio que resistem às políticas públicas de redução das emissões de gases do efeito estufa, esses grupos estimulam, em parte do público, a noção de que há uma dúvida, de que a gente não precisa fazer nada, ou de que, enfim, se a gente não tem certeza sobre se isso está acontecendo mesmo, de que a culpa é realmente nossa, por que a gente vai mudar o nosso modo de vida? Né? Assim, é isso que está por trás, e isso que é nefasto, prejudicial para o debate. E agora, né, a gente está gravando isso num dia extrema onda de calor, exato. Ontem a sensação térmica no Rio de Janeiro foi acima de 50 graus. Às 9 da manhã. Às 9 da manhã, exatamente. Então, assim, tá muito claro que a gente está no meio de algo muito anormal, né? Assim, o número de dias... Claro, você vai dizer, variações naturais sempre houve, mas vai contar um número de dias quentes, extremamente quentes por ano, acima de 5 graus acima da média. Hoje, e nos últimos 30 anos, você vai ver uma percepção muito clara de uma subida que é exatamente o que os cientistas do clima apontam, né? Assim, a gente vai ter um aumento da frequência e da intensidade dos fenômenos climáticos. Não é só o dia mais quente, mas o número de dias muito quentes, né? Exatamente. Então, assim, e os negacionistas usam muito algumas ferramentas que sempre foram usadas, às vezes, pela turma dos estudos sociais da ciência, que é um campo acadêmico ao qual eu me filio, onde eu fiz doutorado, enfim, estudei um pouco as controvérsias a partir dessa perspectiva, né? Então, que era, enfim, apontar as incertezas na construção do conhecimento científico, enfim, críticas legítimas ao fazer científico que eram feitas, e os negacionistas se aproveitaram de muitas dessas críticas para dizer, olha, tem uma incerteza aqui, não sei dizer, então, já que a gente não sabe, por que a gente vai agir? Né? Assim, melhor seguir na vida como tá, né? Pois é. Então, eu já vi uma analogia feita por um físico da Universidade Estadual do Ceará, que é muito boa. O Alexandre, exatamente. Não sei se ele já veio aqui no seu programa. Ainda não. É um nome bom. E ele... Assisti ele fazendo essa comparação num evento, né? Pega, por exemplo, doping, né? Então, um jogador dopado. Você vai dizer, olha, ele fez um gol durante a partida. Depois a análise mostrou que ele estava dopado. É possível dizer que aquele gol foi por causa da substância que ele tomou? É difícil você estabelecer essa relação causal, mas é isso. Você botar ele para jogar 10 vezes dopado e 10 vezes não dopado, conta o número de gols que ele fez. A ciência climática tem essa dificuldade de fazer essa relação causal, de dizer essa onda de calor, essa sensação térmica de 53 graus no Rio de Janeiro. Não rolava. Pois é, hoje em dia você já tem algumas ferramentas que permitem dizer, olha, essa seca ficou mais intensa por causa da crise climática. A gente está avançando nessa ciência da atribuição, que eles chamam, né? Que é de poder fazer essa atribuição de determinados eventos específicos ao conjunto, né? Enfim, ao aquecimento global, ao aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. Né? Então, assim, cada vez mais vai ficar claro que isso que a gente está vendo, aí você vai contar. Quantos dias, quantas noites de calor extremo você teve nesse ano? Quantas você teve em 1970? 1980, 1990, quando você fica muito nítido. Não tem como negar. E ainda sobre a controvérsia científica nesse caso, quando a coisa não está resolvida. Rola fofoca e rinha de cientista? Para você que passou tanto tempo imerso no campo, entrevistando a galera, fazendo esse trabalho, você vê a picuinha acontecendo ali? Porque eu tenho essa impressão de que a arqueologia, ciências onde você depende de um acesso muito restrito a um recurso que pouca gente controla, para mim, são áreas que dão margem para muita disputa de ego, muita briga, outras coisas que você vai ter até em outras áreas da ciência. Mas fazendo o teu livro, fazendo tua obra, você viu um outro lado da ciência que a gente não vê muito, que é esse das disputas humanas, das correntes de pensamento e desse tipo de discussões mais mundanas e não necessariamente acadêmicas interferindo em resultados acadêmicos?
A parte mundana tá lá, com toda certeza, né? Assim, tem muita fofoca. Quem quer que já tenha ido a um congresso científico sabe, né? Assim, participa das rodinhas de conversa nos corredores. Os congressos científicos são ótimos para a gente medir essa temperatura, né? De como é que tá, quem gosta de quem aplaude quem levanta na hora de falar isso ou aquilo, né? Essa dimensão é isso que eu disse mais cedo, né? Assim, os pesquisadores são humanos, são movidos por paixões humanas, então assim, as decisões e os movimentos e ações são todos de alguma maneira determinados em maior ou menor grau, enfim, pelas associações que eles fazem, de quem ele gosta, com quem eles se alinham, com quem eles não se alinham. E fazer o salto para dizer até que ponto isso interfere nos resultados é mais é um salto que é mais difícil de fazer. Mas eu não tenho dúvidas de que isso entra, porque justamente, né, assim, a ciência, todos os passos, né, assim, envolvem seres humanos. Então, nesse processo que a gente tem de revisão científica, né, assim, você manda um artigo, e aí o editor da revista vai distribuir esse artigo para 2 ou 3 especialistas de outros campos. Pode calhar de ele pertencer a um grupo com quem você não se bica muito, e a pessoa, por mais que esse processo seja anônimo em muitas das revistas, quem é do campo, só de ler o sítio em que você está trabalhando, os pesquisadores que você está O citando, método. o método que você usou, com quem você se alinha e quem você cita e quem você não cita. Então, Exatamente. isso tudo as pessoas percebem, e aí elas podem ser mais rigorosas ou mais relaxadas com o que elas vão exigir de você, e vão dizer: olha, isso daqui você precisa aprimorar, precisa fazer mais experimento aqui, precisa refinar a análise, não é possível concluir isso que você está concluindo a partir disso que você observou. Enfim, os movimentos dos revisores vão ser muito determinados, né? Assim, são banhados nesse caldo de paixões humanas, né? Então, assim, isso eu não teria dúvidas de dizer que influi sim nos resultados, mas assim, retraçar esse caminho é mais capcioso, porque as pessoas nem sempre, claro, ouvi muita fofoca, ouvi muita coisa, né? Assim, nas relações que a gente constrói com os pesquisadores, muitas vezes eles acabam dizendo pra gente coisas em off, né? Coisas que, enfim, que a gente usa para entender as questões, mas não pode revelar, tem esse compromisso, enfim. Ouvi muitas coisas que me fazem ter essa convicção, vamos dizer assim, de que é toda essa parte da Você viu a mortadela sendo picuinha, feita. vi a mortadela sendo feita, exatamente. E, enfim, essa história está repleta disso desde o começo, né? Enfim, é muito rico observar. Eu acho que ajuda a trazer isso a público de alguma forma, né? Assim, essa dimensão está presente no livro, né? Assim, desses jogos de paixões, enfim, puxadas de tapete, enfim, acho que colocar esses elementos, né, assim, para o público entender que isso entra também na mortadela, né? Enfim, depois a gente consome só a mortadela e fica sem ter essa ideia. Eu acho que ajuda a gente a entender melhor a ciência. Eu acho que a gente precisa, para entender de onde vem a força da ciência, por que que ela é uma explicação de mundo que dá tão certo, que constrói aviões, que constrói computadores, inteligência artificial, tudo isso, né? Vejo um paralelo grande com a história de que se desenha a democracia para você ter uma disputa de egos que acaba sendo produtiva. Uhum. Você conta com o pior e o melhor do ser humano para construir algo e não destruir. Acho interessante essa. E pra gente terminar, você sempre fez reportagens na Piauí, que são essas reportagens de mergulho profundo numa questão, meses entrevistando a galera, elaborando, que eu acho que é um espaço jornalístico bem raro hoje em dia, com muito pouco espaço para fazer isso, por conta de pressões de mídia, mudanças, redes sociais e outras coisas interferindo. Para mim é a mesma abordagem do seu livro, esse tipo de pensamento de longo prazo, pô, desde 2013, 2014, escrevendo sobre, entrevistando, visitando. Que outras questões ou que outra questão que você acha que se beneficiaria desse tempo aí? O que que você gostaria de tratar numa obra dessas, de novo, respirando fundo e passando um bom tempo ruminando aquilo e falando com as pessoas para resolver? Essa é uma boa questão, Átila, para a qual eu não tenho uma resposta imediata, assim, mas posso citar alguns temas que mexem comigo, talvez. Mas, de certa maneira, o que eu acho interessante nesse livro foi que ele parte de uma reportagem para Piauí, né? E ali eu me dou conta de que nem esses mergulhos de fôlego que a gente faz na revista, né? No caso, essa reportagem sobre a Serra da Capivara, eu fui
pesquisando para essa história, eu entendi que ela fazia parte de uma controvérsia muito maior, né? Que nem uma reportagem de Fôlego da Piauí daria conta de resolver. E nasce um pouco dali. Falei, poxa, eu contei um pedaço da história, eu preciso contar algum dia todo o resto, né? Assim, como é que essa é uma peça de um quebra-cabeça mais complexo, né? Mas dos temas, eu acho o negacionismo científico em torno do aquecimento global é um tema que mexe muito comigo. Entender as peças dessa engrenagem, como é que ela se reflete, né? Assim, e todo o negacionismo que teve na base, né, assim, da primeira temporada do meu podcast, A Terra é Redonda. Depois, na segunda, a gente passou a chamar de A Terra é Redonda mesmo. Então, o negacionismo científico é um podcast que a gente resolve fazer antes da pandemia. Ele foi todo arquitetado, né, assim, pautado antes da pandemia. Ia ter um episódio sobre o negacionismo climático, ia ter um episódio sobre vacinas, ia ter um episódio sobre o terraplanismo, que está na origem é o episódio 1 da primeira temporada, que está na origem da ideia do podcast, né? Assim, a gente resolve fazer aquilo e de repente a gente estreia em março de 2020. O segundo programa, a gente já não está mais indo à redação, não está indo mais a estúdio gravar e tal. Então, e a gente foi brindado com uma série de novas manifestações do negacionismo, né? Em torno da eficácia dos lockdowns, do uso de máscaras, das vacinas, enfim. Você sabe muito bem. Ivermectina, Exatamente, o tratamento tudo, precoce, né? Então, caixão vazio. Então, assim, esse é um tema que me interessa muito, é um tema no qual eu gostaria de entrar com mais fôlego, talvez. Enfim, a gente tem, enfim, uma série de coisas. Eu acho que eu ando muito mexido com os debates em torno da inteligência artificial, do chat GPT e outras ferramentas parecidas, o impacto que isso está tendo, vai ter na nossa vida. Isso é um tema que mexe comigo também. Claro que falta achar um fio condutor aí, né? Achar de onde partir, onde chegar, né? Como contar essas histórias. Mas, assim, esses são alguns temas que hoje talvez me estimulassem um mergulho de mais fôlego ainda do que aqueles que eu faço na Piauí. Maravilha, maravilha. Quero ver essas obras chegando. Como eu disse, faz muita falta um material escrito a partir daqui, com o qual a gente consegue se relacionar. Isso em humanidades é riquíssimo, mas dentro de ciências biológicas e exatas faz muita falta. Ah, maravilha. Fico feliz demais de falar desse livro. Espero que ele faça esse caminho aí e, enfim, chegue às pessoas e que o bichinho que me mordeu e que me fascinou sobre todas essas controvérsias morda também os leitores. Espero que morda as pessoas e morda elas nos dois sentidos. Ficar curioso a respeito do que a gente, né, teve aqui, qual a origem do ser humano nas Américas, e ficar curioso a respeito de visitar esses lugares e entender qual a importância que o Brasil pode ter para a gente entender o espalhamento do ser humano no mundo, né? Exatamente, a gente tem a Serra da Capivara, no Piauí, a gente tem os sítios de Minas Gerais, a Gruta do Sumidouro, é possível visitar, quer dizer, ela fica coberta de água a maior parte do tempo, mas assim, é possível chegar na entrada e visitar, enfim, fazer parte dos percursos de Lund ali, a Caverna da Pedra Pintada também é um parque estadual no Pará, né, na região de Santarém, enfim, a gente tem motivos para a gente criar circuitos de turismo arqueológico fascinantes, né, assim, em várias regiões do país. Eu adoraria ver esse ramo do turismo decolar no país. Perfeito. Obrigado, Bernardo. Adorei a conversa e as ideias todas. Prazer grande, Átila. Fico muito feliz de estar aqui com você. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu acompanho parte dessa discussão sobre a ocupação humana das Américas aqui, mas não sabia nem de longe todos esses achados. Fico admirado demais com a variedade de sítios arqueológicos que a gente tem no país e tem essa obrigação ética, científica, intelectual de conhecer e visitar esses lugares aqui no Brasil para entender quanto lugar legal, quanto achado legal a gente pode ter aqui no país. Espero que você curta, visite esses lugares também, procure o livro do Bernardo, O Admirável Novo Mundo, que tem essa discussão toda e que tem esses achados, os percalços, e tem uma discussão toda que a gente nem trouxe aqui para o podcast, que vai ficar para outras entrevistas e outras conversas e outros vídeos, que é a parte do dilema todo de ética em pesquisa humana e de onde vêm essas amostras genéticas que a gente tem para falar da origem dos indígenas por aqui, dessa população ancestral Y, diferente que pode ter vindo, que a gente ainda vai trazer e discutir por aqui de uma outra forma. Mas de qualquer forma, te recomendo procurar o livro dele e se informar sobre isso lá. Como eu disse, é um privilégio enorme a gente ter esse tipo de conteúdo de ciência em português dentro do nosso contexto, valorizando a nossa cultura e a nossa contribuição para esse tipo de achado. Se você quiser mais conversas como essa, assina aqui o canal, assim você recebe os próximos vídeos, os próximos episódios de não ficção, e se você já assina, curte o que acompanha por aqui, manda um apoio pra gente como valeu demais, membro, membra,
com um Pix, ou que você puder, qualquer ajuda dessa é super bem-vinda pra gente, para poder trazer mais conteúdo como esse. Até uma próxima.